Thomas Merton, escritor de Nenhum Homem é uma Ilha, diz que um homem sabe quando encontrou a sua vocação, quando deixa de pensar em como viver e começa a viver. De acordo com Benjamin Franklin, aquele que tem uma profissão tem um bem, mas aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. E segundo o poeta Wendell Berry, a antiga e honrada ideia de vocação é simplesmente que cada um de nós é chamado por Deus, ou por nossos dons ou nossas preferências, para um tipo de bom trabalho para o qual nós estamos particularmente preparados. Maravilhoso! Eu sou o Cacá Siqueira. Eu sou a doutora Hebe. E eu sou a Adriana de Castro e hoje a gente vai falar sobre vocação. Vocação, será que eu tenho? Como descobrir? Esse é o nosso Vem Que Dá Certo. Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Lembra, se você puder, gente, dá o seu like, se inscreva no nosso canal. Você é muito importante pra gente. Hoje a gente vai falar sobre vocação. Doutora, de onde vem a palavra vocação? A palavra vocação, eu sempre digo que vem de vocatio, vocationes, que é chamado. Aí, o que é vocação? É um chamado que a gente recebe para exercer o nosso dom. E quem não tem esse chamado? Ou quem não consegue detectar esse chamado? Então, veja, a grande questão é, se é um chamado, alguém chama, né? Tá. Aí, para você escutar esse chamado, de alguma forma, você tem que estar conectado com quem chamou. Tá. Interessante. Mas então fica mais fácil para quem, teoricamente, deveria ficar mais fácil para quem é teísta, para quem acredita em Deus, é isso? Não necessariamente, porque quem é teísta acredita que é Deus que chama. Quem é ateu acredita que são as suas próprias preferências. Então, se a pessoa é teísta, ela tem que ouvir a voz de Deus chamando para este dom que ela recebeu ser exercido, ser colocado na luz. Se a pessoa não acredita que Deus existe, ela tem suas preferências, as suas potenciais, ela vai ter que estar ouvindo a si mesma, a esses potenciais de alguma forma. A voz que vem do interior dela. Exatamente. Que para nós teístas é a voz de Deus mesmo. Exatamente, que tá está no seu coração. E ponto final. O seu bem-amado mora no seu coração. Verdade, mas aí você maravilhoso. falou sobre a origem da palavra, mas até hoje se usa, tem esse significado, chamado, vocação? Então, a definição de vocação é hoje usada, tem algumas diferentes, né? Conjunto de aptidões naturais, natural quer dizer que nasce com você, e interesses que podem e devem ser desenvolvidos e que deveriam direcionar as nossas escolhas. Uma outra definição que eu gosto também é vocação é o talento, aptidão ou capacidade específica que nasce com a pessoa para ela executar alguma coisa que lhe dá prazer. Tá. E vocação é diferente de aptidão. As pessoas acham que eu estou apta é porque eu tenho vocação. Não, não. A aptidão, primeiro que eu posso ter várias, não precisa ser uma só, tá certo? Segundo, que elas podem ser devido às circunstâncias. Então, por exemplo, a pessoa tem uma aptidão para o basquete porque ela é alta, mas não tem vocação para ser jogador de basquete. Perfeito. Então, uma coisa é a aptidão, é a coisa que você tem o potencial em termos de capacidade. Outra coisa é a vocação, é aquele chamado para aquilo que está no seu coração. Vem cá, e dom? Que desperta a sua dom paixão. E aptidão é a mesma coisa? Agora eu fiquei confusa. Dom é um pouco diferente de aptidão, porque o dom é, assim, a aptidão é alguma coisa que você se enquadra. Então, por exemplo, eu tenho uma altura, eu tenho 1,59 m, tá? Não é meu caso. Eu tenho uma altura grande, eu sou alta, então eu tenho uma aptidão para o basquete. Agora, o dom é alguma coisa que nasce com a pessoa e como é dom, ele é chamado de alguma coisa que foi dada, né? Então, o dom é dado. O dom anda junto com a vocação. O dom é aquilo que você vai exercer quando você escuta a vocação. Por exemplo, eu tenho dom para cantar. Isso. Mas não tenho vocação ou não? Não, não. Todo mundo que tem é a mesma coisa. O dom, necessariamente, é aquilo que a vocação vai chamar você para exercitar. Então já é um sinal, já é um indicativo então, para você saber então, a se vocação. você canta, né, a tua própria vocação vai te chamar para cantar. Exatamente. Mesmo sendo se jornalista. É um dom,
Sim. Agora, olha que interessante. A gente falou outra vez que a minha mãe gostava muito de pintar, era um hobby. Então, ela tinha a aptidão para pintura, mas não era o dom. O dom dela não era. O dom, porque o dom desperta paixão. O dom desperta paixão. Então, a vocação, ela chama você para você exercitar aquele dom. Entendeu? E o dom é aquilo que você gosta, que você não só tem aptidão. Tem uma coisa que diz assim, eu posso ter vocação e não ter o dom? Impossível. Os dois só se o cara que chama com todo respeito, com todo respeito, só se o cara fosse burro, porque ele não vai te chamar pra uma coisa que ele não te deu o dom. Agora me diz uma coisa, e aquela pessoa meio que está perdida no mundo, que é o que mais a gente encontra hoje, pessoas que estão perdidas do que vão fazer. Umas pensam, bom, eu vou fazer tal coisa para ganhar mais dinheiro, ou eu vou fazer tal coisa porque eu acho que eu me dou melhor nisso daqui, sem pensar no dinheiro. Ou às vezes, paralelamente, pensando no dinheiro. Como é que essa pessoa consegue ter esse chamado? Como é que essa pessoa consegue sentir isso? É no prazer que ela está trabalhando? Vamos chegar no nisso? decorrer do programa, nós vamos falar várias maneiras de identificar o seu chamado. Né? Fechou. Mas Ótimo. antes disso, eu acho que é legal a gente falar sobre os tipos de vocação. Show. Então, por exemplo, existe a vocação que a gente usa mais de falar, que é profissional, mas tem outros tipos de vocação. Tem a vocação religiosa, por exemplo, que é pouco falada hoje, mas existe, e tem a vocação pessoal. Por exemplo, eu tenho vocação para maternidade, eu não tenho vocação para maternidade. Então, não existe só o dom profissional. A gente hoje vai falar particularmente do dom profissional, que é o que está dando mais dificuldade para as pessoas, eu acredito. Você sabe que eu era para ser padre, né? É? Eu era para ser padre. Depois eu descobri que não casava. Não porque eu era um mulherengo ou qualquer coisa, eu tinha 12 anos. Mas depois eu falei, eu não posso casar, não posso ter filho, não posso ter uma família. Aí eu descurti de ser padre. Mas você queria ser padre por quê? Padre, porque eu era coroinha, eu era padre, adoro, sou religioso até hoje. Interessante, você podia ter sido pastor, enfim, mas aí era outra religião. Verdade. Mas enfim, não, mas a igreja tudo fala católica, de Deus, bom, mas vale de Deus e Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Não. Para alguns de nós. Porque tem gente que não é cristã. Verdade. Eu, por exemplo, sou cristã, sou budista e sou islâmica. Eu tenho todas as religiões porque eu acho que tem vários caminhos que levam a Deus e todos são maravilhosos. É bem ecumênica. Isso. Hebe, vem cá, e aquela história assim, eu tenho vocação para ser trouxa. Isso existe? Adorei, tenho vocação para ser trouxa. Eu acho que é legal, porque tem pessoas que dizem, eu tenho vocação para ser trouxa, eu tenho vocação para ser poderoso, eu tenho vocação para ser rico, infeliz, para ser infeliz, para ser feliz. Meu e Deus. eu acho que isso, a palavra está sendo mal usada. Não é vocação, é tendência. É diferente. A pessoa pode ter uma tendência e essa tendência, na realidade, ela pode ser uma inclinação, uma predisposição, uma disposição, mas ela não é uma vocação, não é um chamado. Porque vocação só pode existir para alguma coisa boa, que te eleve. É isso que eu estou entendendo? Veja, na realidade, a vocação está associada ao dom. Ninguém tem o dom de ser trouxa. Isso é uma coisa de maluco, Ninguém não merece. existe, né? Sim. Então, combinar que outra, ninguém merece. as experiências, a educação e uma série de coisas podem inclinar a pessoa numa determinada direção. Então, por exemplo, eu tinha a tendência a ser um bom advogado, porque meus pais eram advogados, mas eu decidi ser engenheiro, porque eu quis mudar. Então, tudo isso é mais tendência do que vocação. Até tem uma frase que eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante, que é o mínimo que se pode dizer do poder é que a vocação para ele é suspeita. Ninguém tem vocação para o poder, isso não existe. A pessoa tem a tendência a querer, ou a gostar, ou ir em busca do poder, mas não é vocação. Vocação é um chamado, é diferente de uma tendência. Chamado, alguém chama, tendência, eu que tenho essa tendência, que seja pela educação, que seja pelas circunstâncias, que seja... E essa tendência pode, então, no caso, superar a própria vocação para o sucesso do carro? Veja, a tendência pode superar a vocação. A questão é, será que ela vai ser feliz se ela seguir a tendência e não a vocação? Entendi. Será que ela vai ter o amor que tem
pelo que ela faz, se ela não exercitar o dom e sim apenas uma inclinação? Tá. Aí, usando o gancho dessa pergunta, todo mundo nasce com uma vocação? Isso eu acho que é uma coisa maravilhosa. O Viktor Frankl, que é aquele cara que você conhece que era terapeuta e que foi preso num campo de concentração e saindo do campo de concentração ele virou escritor e depois terapeuta. Ele dizia o seguinte: cada um tem a sua vocação ou missão específica na vida. Todos devem realizar uma concreta que exige cumprimento, essa missão, tá certo? E nessa tarefa, ele não pode ser substituído, nem a sua vida pode ser repetida. Portanto, a tarefa de cada um é única, como a sua oportunidade específica de realizá-la. Em suma, todo mundo tem uma vocação e essa vocação é mais do que um chamado. Na medida em que ela é um chamado, ela cria um compromisso e ela cria uma oportunidade de realização pessoal. E fica bem claro aqui que ele diz que, mais ou menos, quem está vivendo a sua vida, ninguém vai viver por você. Né? Ninguém vai Ninguém vai viver viver por sua você, vida, né? ninguém vai substituir o seu dom pelo dom do vizinho. Nada. Então, assim, todo mundo nasce com um dom. Então, Sim. todo mundo tem vocação, só quem tem dom. Ou seja, todo mundo Sim. nasce com o dom. Sim. Eu brinco que algumas pessoas passaram 2 vezes na fila, tem mais de um dom, mas ainda assim, todo Sim. mundo tem um dom. E esse dom, por definição, é um presente, é uma dádiva, é alguma coisa que é concedida por Deus ou pela natureza como uma bênção, uma graça. Vamos dar um Você exemplo? não fez um esforço. Por exemplo, eu considero que eu sou uma pessoa superdotada, que eu fiz o teste quando eu era menina, sou inteligente. Então, que bom que você é inteligente. Graças a Deus, muito obrigada, literalmente, porque eu não fiz nada para ser inteligente. É uma graça, é um dom. Então, eu tenho o dom da inteligência. Esse dom, eu sou chamada a usar esse dom para colocar esse dom a serviço das pessoas. Por quê? Porque tem muita pessoa superdotada que deu ruim na vida, né? Deu muito errado. Por quê? Porque a pessoa usa a inteligência para si, para ficar fazendo aquela coisa que a gente chama de masturbação mental. Fica em cima de ideias e coisas, tudo para ela ou para se amostrar. Resultado, não coloca o dom a serviço, tem um custo, tem um preço. E às vezes coloca o dom também para o serviço do mal. Eu estava vendo aquela série do Pablo Escobar, eu falei, gente, mas esse cara é super dotado, inteligentíssimo. Tinha uma Ele podia inteligência ser comercial baita fantástica. de um empresário pro bem. Exatamente. Sim. E foi do mal. foi pro mal. Incrível. Você está dando exemplo, a gente está falando de vocação e dom, né? Olha que interessante. Então, a Whitney Houston, ela tinha o dom de cantar Tinha o dom de e cantar. não a vocação. Tinha a vocação também. Tinha o dom e a vocação, e por que que ela se deprimiu ao longo de toda Entre uma outras vida? coisas, porque, segundo o que eu conheço, que não é muito da história dela, ela se envolveu com um rapaz que usava droga e ela foi tentar ajudá-lo e caiu com ele. Então, assim, ela foi tentar fazer uma coisa que não era dom e nem era vocação, porque ela não era nem médica, nem terapeuta, nem conselheiro. Ela era uma pessoa que gostava dele e tentou tirá-lo da droga. E Olha foi que pro interessante o que buraco. você está Caiu junto com falando. ele. Ela não foi seguir a vocação dela. Então, enquanto ela seguia a vocação, ela era espetacular. Eu tinha um amigo que assistiu um filme que ela fez que chamava O Guarda-Costas, que eu adoro esse filme, muito antigo, e o meu amigo dizia, Hebe, ela é uma boa atriz, mas não dá para comparar quando ela canta no palco Sim. ali, Nossa no Senhora. filme, Sim. é fantástico. Quando ela é atriz, é legal, é boa, mas quando ela canta, então assim, voz. você vê, ela tinha o dom de cantar. E como atriz, não era ruim. Não era ruim, Mas não tinha vocação. mas não era a mesma coisa. Não tinha vocação. Então, talvez ela tivesse alguma aptidão, mas o dom era para cantora. Bacana, bacana. É Qual bom que assim fica mais claro, Sim, fica né? mais claro dando exemplo, né? E ela falou do Pablo Escobar, achei interessante isso, porque o cara era um tremendo maluco nos negócios mesmo. Ele né? era muito bom. Tremendo Começava, de um ele pegava empresário. 2 e fazia 2 milhões. É, impressionante. E usou pro mal. Mal total, né? Isso daí é muito interessante quando a gente vê quando a pessoa ou usa a vocação errada ou não usa a vocação dela, parte para outro lado, né? Que é o caso aqui da Whitney Houston. Mas é bem importante mesmo, então, que cada pessoa descubra a sua vocação. Eu acho que é fundamental, porque como é que uma pessoa vai trabalhar sem
que esse trabalho dê algum sentido para ela, porque ela vai precisar buscar o sustento, né? Sim. As pessoas, de um modo geral, tirante aquela camada que já nasce com o sustento garantido para 10 gerações, vai ter que buscar o sustento de alguma forma. Como é que ela vai dar sentido para essa busca de sustento sem vocação? Perfeito, perfeito. Então tem uma frase do Honoré de Balzac que eu gosto muito que diz o seguinte: a vocação que queríamos seguir, mas não seguimos, sangra como cores em toda a nossa existência. Boa. Ou seja, é uma coisa bem visual, né? A pessoa sangra, isso interfere em tudo na nossa vida. Dela, né? Vaza para tudo quanto é lado, da pior forma possível, quando você tem uma vocação e não segue. E aí você falou do Viktor Frankl, que realmente eu adoro, que eu acho que o livro dele que eu li foi Em Busca do Sentido da Vida, que ele tem ele que criou a terapia do propósito, logosofia, se eu não me engano. E aí tem tudo a ver com quando a pessoa ela não encontra o propósito da vida dele, porque ele escreveu esse livro justamente falando que ele saiu do campo porque ele tinha um propósito, que ele queria escrever essa teoria. Olha que louco. E foi isso que segurou ele lá. Ele disse que escrevia isso em papeizinhos minúsculos e ele sofreu horrores, teve doença, tifo. E ele lá, eu vou sair daqui, porque ele tinha esse propósito. Tá. E essa é a teoria dele, que quando você tem um propósito, você vive. E eu concordo também, eu acho que cada ser humano, a gente vê aqui para um propósito. Quando a gente perde isso, eu acho que perde um pouco o sentido da vida mesmo. E eu acho que é mais do que também só para si. A descoberta do dom, da vocação, são importantes para a sociedade. Sim, olha a frase de Lucas Burgess. Cada pessoa tem uma vocação única e irrepetível. Se ela não for descoberta, abraçada e vivida, estará perdida para o mundo, para sempre. Agora me diz, e se uma pessoa tem uma vocação, tem o dom, tem todas essas aptidões que nós estamos falando aqui, e ela é sufocada a não fazer isso? Então, uma pessoa que não encontra a sua vocação, em primeiro lugar, ela vai ter a perda da sensação de prazer no trabalho. Então, como é que ela vai dar sentido para a busca do sustento se ela está inibida? Segundo, ela vai passar a trabalhar de qualquer jeito. Tá. E aí quem trabalha de qualquer jeito, normalmente perde a qualidade do trabalho e vai ser um fracasso. Tá. E terceiro, ela vai perder a vontade de trabalhar, que representa 1/3 da vida. É por isso que estraga tudo, como diz o Honoré de Balzac, vaza para tudo quanto é lado. Estraga tudo, e aí você falou desse propósito para o mundo, eu acho que é o Epíteto que tem uma frase também, um estoico, que o criador do estoicismo, que diz o seguinte, que quando morre um ser humano, ele se entristece porque ele deixou de conhecer o que aquele ser humano trouxe de mensagem para o mundo. Exatamente. Aquela coisa linda. A Lucilena fala muito da palavra não falada, né? E isso tem a ver com o dom não exercido também. Às vezes a pessoa... Imagine um Pelé que tivesse não querido ser jogador de futebol e tivesse decidido ser escriturário de repartição. Por aí. Para a vida dele, seria terrível. E para todo mundo que ama futebol, que não é meu caso, eu acho bonito, mas não gosto, resultado... não teria tido o gênio que ele foi, a genialidade que inspirou gerações, que moveu pessoas. Então, você vê quanto uma vocação não descoberta pode prejudicar não só a pessoa e a vida dela, mas toda a sociedade. Tem idade para esse chamado? Olha, o ideal, né, que é uma coisa que nunca é real, seria que esse chamado acontecesse da infância para a adolescência. Então, existem pessoas que descobrem essa vocação mais cedo e existem pessoas que demoram mais para encontrar. O cara da KFC descobriu com 65 anos. Exatamente. Aquela autora que é poetisa também depois dos 80 anos. Nélia Prado? Não, é outra, eu não lembro agora, mas a gente depois procura. É uma poetisa que descobriu a importância para ela de escrever depois dos 75. Cora Coralina. Cora Coralina, obrigada. Maravilhoso. Foi, a Adriana é boa disso. Então, você... É muito triste ter perdido uma Cora Coralina porque ela não estava afim,
porque ninguém ajudou. Porque Mas ela apoiou. descobriu o dom, mas ela descobriu a vocação. Eu acho que Demorou, isso que é A legal. história mas dela é bem descobriu bonita. e criou para nós uma inspiração. Então, Hebe, vamos mostrar para todo mundo, Adriana também, que não precisa a gente ter pressa, que ela bate com a gente, né? Ela Contanto que encontra- você abra o seu Mas ela ouvido encontra para a ouvir gente, esse né? chamado, Mas né? ela encontra, né? Então, encontra se você abrir o ouvido para ouvir o chamado, porque se você estiver fechado para o chamado, aí não vai ouvir, né? Verdade. Aí eu quero saber, então, a importância. É importante mesmo, então, que cada pessoa descubra a sua vocação. E o que acontece com alguém que não encontra a sua vocação? Olha, tudo isso que eu acabei de falar, né? Que a pessoa não vai encontrar a vocação, ela vai viver infeliz, ela não vai ter esse prazer de encontrar as coisas. E além do que, é interessante porque todo mundo, dentro da relatividade, é obrigado a ganhar vida. E o André Gide tem uma frase que eu acho interessante, que ele diz o seguinte, que quando a gente não é mais obrigado a ganhar vida, a gente não sabe o que fazer com ela e acaba desperdiçando. Então, uma pessoa que não quer trabalhar, que não gosta de trabalhar, que não vai em busca do sustento e que se larga, na realidade, ela vai desperdiçar de forma imprudente a vida por falta disso, por falta dessa vocação que desperta na pessoa a vontade de trabalhar, o amor pelo trabalho. Às vezes falam que é mais difícil você criar filhos com dinheiro do que sem dinheiro. Então, porque na realidade, muitas vezes com muito dinheiro, as pessoas não criam os filhos para lutar pelo que eles deveriam lutar. Dão tudo no mole e criam uma pessoa fragilizada, amolecida. A vida é dura para quem é mole. Boa. Em que o trabalho com vocação é diferente de um trabalho qualquer? Eu acho que o trabalho com vocação, o trabalho vocacionado, desperta paixão. E paixão é energia, né? Sim. Então, quando a pessoa tem energia, ela pode usar essa energia para enfrentar as dificuldades naturais do trabalho e para se tornar cada vez melhor no que faz. Porque ter um dom não significa que esse dom nasce pronto. Sim. Então a pessoa tem o dom de cantar, não significa que ela não precisa fazer uma aula de canto. Tem o dom para construir, não significa que não tem que fazer engenharia. Então a pessoa vai desenvolver esse dom durante a vida e a paixão, a energia que essa vocação desperta pode ser usada para isso. Além disso, um trabalho realizado com paixão, ele sempre busca atingir a excelência. Então, a pessoa, por melhor que faça, ela quer melhorar, ela tem esse desejo de ser excelente. Então, isso ajuda também a pessoa a criar... Eu lembrei aqui dos grandes. Exatamente. Mozart, por exemplo, tinha um dom e desde a infância e tocando, exatamente, teve professores. Eles, né? E outra... Um trabalho realizado com excelência desperta o interesse do mercado. Por quê? Porque o mercado procura excelência. Tá certo? Além disso, isso atrai consumidores qualificados. E isso gera sucesso, e o sucesso gera o desejo da pessoa se aprimorar. Então, você vê que um trabalho com vocação, ele tem tudo para dar certo, ele tem a energia que precisa, ele atrai as pessoas certas, ele é destinado ao sucesso. Aí você falando desse jeito, já está a resposta aqui da minha pergunta. Isso melhora com certeza a saúde mental. Ah, não tem dúvida, porque a pessoa que tem prazer de trabalhar, olha, a gente falou isso em outro programa, mais de uma vez, se você amar o que faz, não vai trabalhar um dia na sua vida, que é o confuso. Porque você não está trabalhando, você está se divertindo, você está gostando daquilo, não é um sacrifício, uma tortura você ficar trabalhando. Então, quando você descobre o prazer de trabalhar, o propósito no trabalho, isso cria um preenchimento na sua vida. A sua vida tem um sentido, tem uma coisa que dá sustento, não só sustento, mas dá sustentação para a sua vida. Solidez mesmo. Aí também eu fiquei pensando, né? Às vezes a pessoa também ama tanto trabalho que vira workaholic. Bom, mas aí já é... É falta de equilíbrio, né? Aí não é coisa de vocação. Aí às vezes é aquela coisa do desejo exagerado de sucesso e da dificuldade. Gente, é o seguinte, pergunta para uma criança que matéria que ela vai estudar hoje. Tem 3, português, matemática e história. Você pergunta, que matéria você vai estudar? Ela vai dizer português. Pergunta qual dessas 3 ela vai melhor na escola, Adriana?
Português. Lógico, ela vai estudar o que ela gosta, o que ela sabe, Sim. o que é fácil. E ela vai evitar o que é difícil. Então, uma pessoa que tem uma vocação muito clara do ponto de vista do trabalho, às vezes tem dificuldade de relacionamento e foge do relacionamento. Então, isso pode criar um workaholic. Você já deu aí uma dica de como a gente escolhe, como a gente percebe a nossa vocação. É, exatamente. Então, quando a pessoa gosta de alguma coisa, claro que isso tem a ver com a vocação, porque se você não gosta de fazer, não é sua vocação. Agora, como Meu Deus, exatamente não encontrar a própria vocação pode prejudicar uma pessoa? O Balzac também diz uma outra frase que eu gosto, que é: uma vocação não realizada drena a cor de toda uma existência. Então a pessoa fica cinza. Eu me lembro de um filme que eu gosto muito, que é As Férias da Minha Vida, lembra? Que é com a... agora não vou lembrar, não tem jeito. Tá bom. As Férias da Minha Vida, assista que você vai gostar. Ela... No começo, eu não só assisti o filme, como eu assisti os comentários que vieram no DVD do filme. E aí o cara dizia o seguinte: nós fizemos as primeiras cenas predominantemente cinza. Por quê? Porque era uma vida cor de cinza, ela vivia uma vida cor de cinza. Ela tinha uma vocação enorme para a culinária e era vendedora de produtos de cozinha numa loja onde ela não era reconhecida, não era bem tratada. Então ela não estava vivendo a vocação dela, ela estava lá no empreguinho, fazia o melhor que ela podia. E tanto é verdade que ela fazia o melhor que ela podia, que alguma coisa fez com que ela pudesse ter a oportunidade. No filme você vai ver o que é. Queen Latifah. A Queen Latifah é um filme maravilhoso. É aquele filme que ela tem uma que doença. passa toda hora na Pode sessão da contar, tarde. não pode contar, senão você vai estragar para a pessoa Já que tá vi em um casa. monte de vezes, é Queen maravilhoso Latifah. esse adoro filme. A bom Queen Latifah demais. tá maravilhosa no filme. É muito bom e é contagiante. O personagem Que é dela bem excelente. legal, inclusive. Bem viu? legal mesmo. E mostra bem isso, a vida que ela estava vivendo sem o seu propósito, sem a Motivação sua nenhuma. vocação, que não tinha motivação, e a vida que ela passou a viver depois que ela pôde vivenciar, experienciar e colocar para fora a sua vocação. Muito show de bola, muito show de bola. E tem aquele outro ator francês, né? É, isso. Tem um ator francês também. Qual é o nome daquele ator francês? Ah, Jeff agora- Que fez- Bridges? Não. Não, daqui a pouco ele fez. Tem nada a ver, Ele Jeff fez Bridges com ator aquele francês. de Visto, né? Aquele filme do Muito Visto, legal muito aquele divertido. ator francês, esqueci o nome dele. Ai, Cris. você- Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Ah, Gerard isso, Depardieu. Gerard Isso aí. Depardieu. E ele faz um Muito cozinheiro show de bola. Ele é o maravilhoso. cozinheiro master É. que ela adoraria Top. conhecer. E ele adora ela. É muito Ó, gente, bom. vocês vão estragar o filme, por favor. Ó, Vocação. então, um trabalho não vocacionado, Tá. ao contrário do trabalho que é vocacionado, gera tédio. Muito. E aí o tédio consome energia, ele Sim. não dá energia, ele Sim. consome, porque você fica infeliz, insatisfeito, isso consome Sim, energia. sim. E aí a pessoa não tem força para superar as dificuldades, não se importa com o que faz. Aí acaba que Se faz de chutar, qualquer chutou, jeito. acabou, não tô nem Então, aí. por mais que a pessoa queira ser um bom profissional, se ela não tem uma perspectiva de vida vocacionada, aquele mundo cinza acaba invadindo o desejo dela, Sim, verdade. o compromisso com o trabalho. Além disso, um trabalho sem paixão acaba virando obrigação. E aí ele deixa de ser uma fonte de prazer e passa a ser uma fonte de frustração. Até porque a pessoa fala, não vai ter jeito, né? Vai ser essa coisa cinza para sempre. E um trabalho realizado sem interesse de qualquer jeito desperta desinteresse do mercado, afasta consumidores qualificados e isso impede o sucesso e gera fracasso. É por isso que a pessoa, quando não tem a vocação, E a gente vê aqui. não vai para frente. E a gente vê aqui muito claramente que o trabalho, a vocação, o dom, a tendência, ou sei lá o que o cara tem, a aptidão que o cara tem, tudo está relacionado ao prazer da pessoa viver. Exatamente, porque Cara. o que permite que a pessoa viva é ela exercitar o seu dom que foi E é chamada o para... conjunto da obra, né? Essa pessoa é uma pessoa provavelmente super bem resolvida, uma pessoa que sabe que... Eventualmente, isso é verdade no trabalho, e como mesmo a Adriana falou agora há pouco, Às pode vezes não não. ser verdade na vida Na vida, pessoal, sim. na vida familiar.
Tá? Mas realmente é outra É coisa outra- a a pessoa pessoa ter vive leve, pelo menos né? um terço da vida dela já está Vive minimamente leve. resolvido, né? Precisa resolver os outros dois. E é interessante porque o mundo hoje julga as pessoas pela sua habilidade na sua profissão. E nós julgamos a nós mesmos pelo mesmo teste, porque é disso que depende o sucesso na vida. Tá. Então, se a pessoa gera fracasso com o seu trabalho, em vez de gerar sucesso, isso é muito ruim. E aí se a pessoa está numa profissão que não é a sua vocação, aí ela acaba A se sentindo tendência é fracassada. fracassar, né? Exatamente. E- Não só se sentir, mas às vezes fracassa concretamente. E o que está acontecendo é que ela está na profissão errada. Exatamente. Não é que ela é fracassada. Muito interessante isso que você está falando. Exatamente. Ela foi para o lugar errado e não dá certo. É como você plantar uma plantinha no lugar errado do jardim. Então, você planta num lugar que tem muito vento, ou muito sol, ou pouco vento, Ela ou não pouco sol, prospera. ela não prospera. Perfeito, Ou é- perfeito. mas então aí seria a síndrome do impostor, que É interessante, né? A gente falou um pouquinho disso na questão do sucesso, mas olha que interessante. O que é a síndrome do impostor? É aquela sensação que a pessoa não é boa o bastante para fazer aquilo que ela faz. Tá. E eu penso o seguinte: eu sou uma pessoa inteligente, eu estou trabalhando num lugar, eu acho que as pessoas estão achando que eu sou melhor do que eu sou. Eu saio correndo e vou lá e me aperfeiçoo. Tá. Vou fazer o possível para corresponder àquela imagem Tá. gloriosa que as pessoas têm de mim e que talvez eu não enxergue. Tá. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não estou na minha vocação? Como é que eu vou ter energia? Vamos supor que a Pra pessoa... fazer uma pós-graduação no que você não gosta. Exatamente. Ou então pegar os livros da pós-graduação que eu passei de qualquer jeito e estudar aquilo para valer. Se eu gostasse, eu tinha prestado Vai ser um atenção. engodo, vai ser uma enganação. Né? Exatamente. Então, a pessoa não tem vontade porque ela não se sente dona daquele lugar, ela não gosta do que ela faz, ela não Entendi. sente que ela honra aquele lugar. Então, sim, a síndrome do impostor pode ser por causa da falta de vocação. Sim. Não necessariamente, ela pode ser por questões de autoimagem, uma Estima, série de coisas. autoestima. Mas ela pode ser por causa disso. A pessoa acha que os outros têm uma imagem dela melhor do que ela é, e eventualmente isso pode ser verdade, e ela não consegue correr atrás de equilibrar as coisas porque ela não gosta do que ela está fazendo. Puxa, aí é horroroso, hein? Terrível, aí, né? E viver- as pessoas gostam do que ela está fazendo. Exatamente. Nossa, que Ou às complexo. vezes esperam dela alguma coisa que ela aparenta que vai fazer, mas não vai. Aí que é mais complicado ainda. E aí que a às gente vezes- descobre que a pessoa não tinha vocação para aquilo. E aquela Exatamente. história, às vezes a pessoa faz uma faculdade porque o pai pediu, mas aí acaba fazendo aquela faculdade, depois se emprega fazendo outra coisa, enfim. Sim, é muito uma coisa complicada. Isso aí pode prejudicar, então, a saúde mental, a falta de vocação. Por quando a pessoa exemplo, não a falta de um encontra- trabalho vocacionado pode dar depressão, porque a pessoa, em vez de ter aquela paixão que gera energia, a vocação que gera energia, a falta de vocação, lembra que gera tédio, rouba energia? O que acontece? A pessoa não tem energia, não tem prazer e não se realiza. Que é muito ruim, né? Exatamente. Aí, o que acontece? Uma pessoa que tem um trabalho vocacionado, ela tem energia. A que não tem, pode ter depressão. Por exemplo, Aqui não tem, ansiedade, pode ter tal- depressão? a que não tem um trabalho vocacionado, Vocacionado, pode ter depressão. Porque ela não gosta Pode do ter que ela ansiedade. Pode ter ansiedade, porque ela fala assim, meu Deus, será que eu nunca vou encontrar a minha vocação? Será que... Porque também tem o seguinte, a vocação, encontrar a minha vocação é uma coisa que gera Ansiedade internamente também, né? uma Imagino. cobrança. Existe uma cobrança dentro de cada ser humano para que ele se encontre consigo mesmo, com a sua vocação, com o seu dom. E esta cobrança interior pode causar ansiedade e a pessoa não sabe. Ela fala, mas eu tenho um bom emprego, tenho uma família saudável, não estou doente e estou com uma ansiedade louca. E às vezes ela está com essa ansiedade, por quê? Porque ela está devendo para ela mesma esse encontro com o seu dom e com a sua vocação. Puxa vida, olha, você vê que doideira? Por Ela- isso que é importante a gente reavaliar a vontade da gente levantar para trabalhar. Exatamente. E ela pode ter pânico. Por quê? Porque se a pessoa não tem a perspectiva de que um dia ela vai se realizar, ela tem a sensação de que ela está morta em vida, isso dá uma sensação de morte iminente, que é exatamente o que a síndrome do pânico causa. Meu Deus do céu, que coisa grave, hein? E tudo com essa questão. Não tem prazer
isso não dá energia e ela não tem a realização. E você colocou aqui também trabalhar para sempre sem propósito. É, aquela coisa, já imaginou se a pessoa tem essa sensação? É uma sensação de morte em vida. Você trabalha e nunca conecta com propósito, não sabe para que trabalha, trabalha só porque vai pegar o dinheiro para comer. Então, assim, nasci, trabalhei, morri, o que eu trouxe, o que eu fiz, o que eu vou levar? Qual a minha diferença, o que eu deixei aqui? Qual é o meu legado? Web, agora você está falando sobre a pessoa, mas o que pode acontecer para um mercado quando as pessoas trabalham sem vocação? Ah, tem uma frase maravilhosa que eu coloquei no nosso roteiro de hoje, que é assim: uma sociedade na qual a vocação e o trabalho são separados, ou seja, que as pessoas trabalham sem vocação, cria gradualmente uma economia desprovida de espírito, que frequentemente enche os nossos bolsos à custa de esvaziar as nossas almas. Profundo. Frase maravilhosa, né? Então o mercado quer que as pessoas trabalhem, tô nem aí pro seu vocação, dom, tô nem aí. Então o que acontece? A pessoa vende o seu tempo para fazer uma coisa que ela não ama, que não dá prazer a ela, que ela não tira energia. Resultado, ela vai sendo sugada pelo mercado e o mercado fica como um vampiro e não como alguém que cuida das pessoas para que elas se desenvolvam. Quem é Sam Quem? É um autor americano, um autor de área administrativa americana. Deus Quer dizer que o trabalho não vocacionado, então, rouba... Ele rouba. Não, aqui, ó, que enche os bolsos à custa de esvaziar nossas almas. Exato. Isso aí é uma coisa... Rouba a qualidade de vida também das pessoas, né? Mexer com a tua alma é mexer com o teu mais íntimo do ser, pô. Então, porque o trabalho não vocacionado, ele rouba a qualidade de vida, ele rouba a qualidade do que é produzido, do que é feito, e ele rouba a fé no sistema. Meu Deus do céu, cara. Então, o trabalho não vocacionado é muito mais sério do que as pessoas imaginam. E o louco disso tudo é, então, assim, a gente começa a pensar, por que então as pessoas, elas entram no mercado de trabalho e começam a trabalhar, e durante muitos anos, sem antes procurar qual é a sua verdadeira vocação? Esse é uma coisa, assim, muito importante. Essa pergunta é muito importante, porque, assim, a falta de autoestima, a falta de respeito a si mesmo faz com que a pessoa não se escute. E quando ela não se escute, sabe aquela coisa que o cara vira pra você depois que você machucou o dedo? Não tá doendo não, não tá doendo não. Ele acostuma você a não ouvir a sua própria dor, o seu incômodo, o seu desejo. Resultado, a pessoa entra no mercado sem procurar vocação porque ela não acha que precisa. Ela acha que ela tem que trabalhar. Que isso é besteira. Tem que trabalhar não, e não, acabou. Vocação é isso. coisa de gente chique, é só pra quem não E precisa. às vezes tem aquela imposição que já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu trabalhar sem vocação, sabendo qual é a minha vocação e indo em busca criando recurso para encontrar. Outra coisa é entrar no mercado de trabalho e nem perguntar. Tô nem aí. Olha, eu Qual acho é a muito minha interessante, vocação? a gente fez o primeiro programa falando, desmistificando o que é psiquiatria. E eu acho que a gente aqui pode também desmistificar a importância da vocação. Mas junto com o que você falou, não é que a pessoa... então beleza. Só vou trabalhar na minha vocação. Quando aparecer minha vocação. Não é isso que a gente está falando. Você acabou de falar, pontuar isso bem claramente. Exatamente. Outra coisa, a falta de entendimento da importância da vocação. A pessoa acha o seguinte, se eu tiver um emprego, se eu estiver trabalhando, tá tudo certo. Não tá. E não tá. Lógico que não. A pessoa precisa, porque ganhar dinheiro por próprio sustento é até fácil. Difícil é descobrir como ganhar isso de uma forma que a vida vale a pena. Então, essa que é a questão. Como é que eu vou obter o meu sustento com uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá prazer, que eu nasci para fazer? Tá certo? Por isso que a conta, eu sempre digo, a conta fecha quando você tem prazer e vocação e dom pelo que você faz. Exatamente. A conta fecha. E as pessoas não entendendo o que é trabalho, acham que trabalhar é cumprir uma obrigação. E não que trabalhar é uma oportunidade que ela tem de se desenvolver como ser humano, de criar um produto para beneficiar o outro, de ajudar a Deus no sustento das pessoas, de participar da criação do sustento das pessoas,
que Deus provê, do Perfeito. provimento de Deus. Então, tudo isso, se a pessoa não tem, ela entra no mercado sem achar que precisa descobrir a vocação e vai quebrar a cara. Pô, Hebe, apesar da vocação ser algo que não é palpável, não ser concreto, ao mesmo tempo, a pessoa, nessa hora de descobrir a vocação, acho que ela tem que ser bastante racional, porque às vezes também, nesse momento, muitas vezes as pessoas elas têm expectativas exageradas, erradas sobre o que é a vocação, sobre o que é o trabalho que ela está querendo. Exatamente. A gente falou muito sobre jogador de futebol em um Sim. outro episódio. Às vezes a pessoa acha que ser jogador de futebol é jogar uma pelada. Não, é assim. Não. Acha que é pegar a pelada mesmo. O Também, negócio é o problema. também. É pegar a Você pelada. pegar a pelada. Também. A bolada, pega a Também. pelada e a bolada. Esquece que vai ter que jogar bola, que vai ter que treinar, Todo que às vezes, domingo, que às vezes toda está no quarta-feira jogo tem e que se viajar sem lesiona. parar. Tem que ter um preparo físico brutal. Preparo físico, É. não pode beber, não pode fazer uma opção Não, de tem um- coisa. tem um preparo vai ter que físico. dedicar. É um atleta de alto rendimento. E outra coisa, vai treinar pra caramba. E aí, de repente, vai chegar no campo, não vai jogar o que ele queria, vai estar super irritado. E a torcida ainda vai xingá-lo. Sim. Ou seja, É uma pressão fortíssima. então assim, também tem isso. Às vezes, eu tenho vocação pra jogar bola, jogar pelada ali com os amigos. Então, Totalmente mas aí diferente do que não é a vocação, aí é hobby. realidade. Não é? Aí não é vocação, é hobby. É alguma coisa que você faz para curtir a vida, para se divertir. E você vê que existem pessoas que têm preconceito de achar que vocação é só para coisa artística ou intelectual. Que não é verdade. Então, assim, eu tenho vocação para pintor, eu tenho vocação para cantor, eu tenho vocação para engenheiro. E esquece Pras artes, em que geral. existe, que qualquer trabalho é uma arte. Opa, nem fala. É uma arte. Opa. Não interessa se você é engenheiro, se você senta tijolo. A questão Lógico é, que não. você tem que ter vocação. Sim. E aí é curioso, uma coisa que eu penso, né? Eu faço esse exercício com as minhas pacientes, eu digo assim, se você fosse Deus e você tivesse um país pequenininho lá, uma cidade, na qual não tem nenhuma obra, Tá. nada, chão, terra batida. Se você fosse Deus, você mandaria para essa cidade 100 engenheiros, 100 pedreiros ou dois engenheiros e 98 pedreiros ou 2 pedreiros e 98 engenheiros. Ai, que maldade! Deus vai mandar só 2 engenheiros e 98 Mas quem vai pedreiros? construir a cidade? Experimenta fazer uma mureta de arrimo com 98 engenheiros e 2 pedreiros e ver o que acontece. Não vai ser nada, não vai sair nada. Não ali. vai Então, é muito mais comum a pessoa ter vocação para pedreiro do que para engenheiro. Perfeito. Mas as pessoas não acham que existe vocação para pedreiro. Por quê? Preconceito. Puro. E aí, sabe uma coisa interessante? A gente agora que está nessa onda virtual, eu vejo muito o Instagram, e de vez em... E tem uns Instagram assim, que a pessoa que é pedreiro, e aí mostra que, olha só, a parede que eu acabei de fazer. Sim. Que maravilha, Amor, né? que amor. Que... Aí você fala, gente, eu quero contratar essa pessoa. Não é? E posso falar? Bom pedreiro, bom pintor. Tem orgulho do boa que pessoa faz que e faz trabalha. muito bem feito. Tem Azulejista, Fila, cara. Fila. Essa Gesseiro. gesseiro, Sim, com certeza. essa parte Aham. braçal e das nossas casas para cuidar das nossas construções, esses caras... Não tem para quem quer. Mas acontece que esses caras também, eu acho que tem tanto dom, tem tanta... Vocação. Eles não estão nem aí, você tá entendendo como é Mas que é? a questão por isso é- que flui tudo que a Hebe falou, questão aí é, faz sucesso. todo Aí trabalho trabalha com que prazer. existe pode ser vocacionado. isso, gente. Não é porque o trabalho é mais, não existe trabalho mais, trabalho menos. Todo trabalho pode ser amparado num dom e pode ser vocacionado. É preconceito achar que só tem vocação ou dom para Quem tem engenharia, diploma. para medicina, para intelectual, para artista. Isso é De jeito bobagem. nenhum. E todo Cada trabalho é uma ocupação, arte, né? olha, Martinho Lutero escreveu uma frase maravilhosa. Cada ocupação tem a sua própria honra Tá. diante de Deus. Olha, Cada ocupação tem a sua honra diante de Deus. E o trabalho comum é uma vocação ou vocação divina. Em nosso trabalho diário, não importa quão importante ou mundano, servimos a Deus servindo ao próximo. E também participamos da providência contínua de Deus
para a raça humana. Olha que interessante, né? Então, um cara que planta, ele não está plantando só para ele ter ali três peras, 3 maçãs. Ele está plantando uma agricultura, pequena que seja, ele está plantando para você comer, para eu comer. Então, é importante. Qualquer trabalho é muito importante. E se a pessoa tem a clareza da importância do seu trabalho e dá valor a isso, ela vai querer trabalhar numa coisa que ela tenha dom, que ela tenha vocação. Aí justamente, né, esse preconceito, então, pode atrapalhar e muito a pessoa a encontrar a vocação, porque a pessoa só pensa assim, só trabalho importante, entre aspas. Eu só tenho vocação para isso, mas como só para isso? Então, aí resultado, tem vocação. Se tem trabalho que não tem vocação, então por que eu tenho que... Qualquer um trabalho serve, né? Então, se a pessoa não tem a clareza da importância do trabalho, de cada trabalho, ela não vai achar que tem trabalho simples vocacionado, ela vai achar que só tem trabalho chique vocacionado. Vai ver uma cozinheira que não tem vocação para ser cozinheira. Exatamente. A comida que você vai comer, o que pode dar para você, o que pode acarretar para você e para sua saúde. Exatamente. Por isso que Charles Dickens dizia o seguinte: é bom que um homem respeite a sua própria vocação, seja ela qual for, e se julgue obrigado a sustentá-la, a sustentar a sua vocação e reivindicar por ela o respeito que ela merece. Sim. Um pedreiro que está lá, cheio, sentando tijolo, porque não tem o que fazer, de qualquer jeito, não vai reivindicar o respeito que ser pedreiro vocacionado vai despertar no outro e vai reivindicar. Verdade. E aí, quando a pessoa dá importância ao trabalho, aí também dá importância à vocação. Exatamente. E aí, se qualquer trabalho serve, por que eu vou procurar vocação? Tá. Eu pego qualquer porcaria. E aí que a coisa degringola. Aí que a coisa desanda. Agora, a pergunta que não quer calar. Que aí o Cacá fez. Como logo é no que a início. pessoa vai encontrar a vocação? Quero saber da minha vocação. Eu queria que a gente primeiro entendesse melhor o que é a vocação, o valor dela, para daí falar como encontrar. Porque senão a pessoa que está começando a ver e que é pedreiro e que acha que o pedreiro não tem vocação, que é pintor de parede, acha que pintor de parede, ela não teria interesse para ver como encontrar a vocação. Tá. Então, como é que encontra a vocação? Primeiro passo, ouvindo a si mesmo. Tá. Então, o que é que você... Só um detalhe, Hebe, até às vezes quando a gente fala assim, pedreiro, agricultor, parece que é um trabalho menor, não é? E aí, por isso que, gente, todos os trabalhos, e é tão bacana quando a gente vê uma pessoa que ama o que faz, a gente repara que como aquele trabalho cresce, não é? Como a gente valoriza o que a pessoa está fazendo. Qualquer tipo de trabalho. Mas o que eu acho importante é repetir que o que faz a pessoa de fora valorizar o trabalho é o amor de quem está fazendo aquele trabalho. Sem dúvida. Porque uma pessoa que não ama o seu trabalho não desperta no outro o respeito por aquele trabalho. Sem dúvida. E aí eu quero encontrar essa vocação. Como então, é que a gente primeira coisa, o que é que você mais gosta de fazer? Uma vez eu fiz essa pergunta e a pessoa falou, assistir televisão. Eu adorei. Vai ser crítico de TV. É o que você mais gosta de fazer. Então, peraí. O que você gosta de fazer para curtir, para relaxar, para descansar ou para o outro? Porque vocês lembram do Rubens Evald Filho? Sim. A coisa que ele mais gostava no mundo era assistir televisão para contar para os outros o que tinha ali. Sim. Então ele assistia o filme no cinema e contava para você o que você podia esperar. Então, ele fazia aquilo com uma paixão, eu tive o prazer de conhecê-lo. Que cara bacana! Facilidade, né? Exatamente. Ele adorava o que ele fazia. Sim. Então, a vocação não é uma meta que eu persigo, é um chamado que eu ouço. E esse chamado está dentro de mim, mas ele só tem sentido se for alguma coisa que eu amo fazer
para o outro. Tá. Porque o trabalho não é para mim. Eu já falei várias vezes, eu quero fazer ginecologia obstetrícia porque eu quero garantir que meu parto seja maravilhoso. Não dá. Eu vou fazer odonto porque eu quero que... eu tenho dente ruim, eu já desde criança eu quero fazer odonto para cuidar dos meus dentes. Não pode. Você vai cuidar do dente dos outros, você vai fazer o parto dos outros. Sim. Então, o trabalho necessariamente é pelo outro. Em todas as vocações, aqueles que realmente se destacam têm um desejo genuíno de atender, de servir aos outros. Gary Chapman. Então, quando você vê que o que você mais gosta de fazer pelo outro, isso já começa a dar uma indicação da sua vocação. Muito bom. E outra coisa, o que mais te incomoda e você gostaria de consertar? Então a pessoa diz assim, eu gosto de fazer isso. E quando eu vejo alguém, eu quero ir lá, eu quero consertar, eu quero ajudar, eu quero melhorar. Então isso é uma outra indicação de qual é a sua vocação. Gostei. Terceiro, para o que você tem aptidão. Eu sempre digo que Deus é mais inteligente do que qualquer um que eu conheço. Não existe a lógica que Deus não é inteligente. Na minha opinião, Deus é inteligente. Se Deus é inteligente, como é que ele vai mandar uma pessoa que tem uma vocação e não tem o dom, não tem aptidão? Sim, sim. Não tem lógica. A minha vocação é ser jogador de basquete. Você tem 1,59 m. Não tem a menor chance de você virar jogador de basquete nessa vida. Quem sabe numa próxima, né? Essa não vai rolar. Então, assim, não tem lógica eu querer ser bailarina, modelo, jogadora de basquete, se eu tenho 1,59 m. Não vai acontecer. Em compensação, eu tenho outras aptidões que eu posso aplicar para ter uma coisa que eu gosto de fazer. Então, você percebe que uma coisa é a sua aptidão, outra coisa é o que você gosta de fazer e outra coisa é o que te incomoda. É o que você quer consertar. Então, se você pegar essas três coisas, você começa a ter várias pistas do que é a tua vocação. Você tem como vocação. Tá certo? Perfeito. Você deve isso a todos nós. Continuar fazendo aquilo em que você é bom. Então, essa frase de Alden, ele mostra que quando você desperta a sua vocação, isso é um compromisso não consigo mesmo, com o seu prazer pessoal também, mas isso é um compromisso com a humanidade. Nós, as pessoas estão à espera do seu dom, elas precisam, senão Sim. Deus não tinha mandado. Já falei, ele é muito inteligente, ele não manda um dom numa pessoa que ninguém precisa, que ninguém quer. Perfeitíssimo. Então, primeiro, você tem que ver qual é o seu desejo. Segundo, o que é que o mercado procura? Então, eu sou psiquiatra. O que o mercado procura técnico de informática. Não. Dentro do que eu posso fazer. Sim. E aí, o que acontece? Diz Aristóteles, onde os seus talentos e a necessidade do mundo se cruzam, aí está a sua vocação. Então, se você pega o que você tem de talento, o que você tem de aptidão, o que você gosta de consertar, o que você gosta de fazer, e ver o que o mundo está precisando, no encontro desses dois pontos estaria a sua vocação. Muito interessante, hein? Mas, Ami, como é que a pessoa sabe se realmente o que ela mais gosta é a sua vocação? Porque, por exemplo, hoje está na moda cozinhar. Eu conheço várias pessoas que gostam, eu conheço uma pessoa específica que adora cozinhar. Mas você, olha, tá vendo? E aí, é a sua vocação? Então, a É um vocação... hobby. É um hobby. Aí é que tá. Eu adoro cozinhar para a minha família. Eu adoro cozinhar para os meus filhos, que gostam da comida que eu faço, porque comem desde criança, então eu já estou acostumado. Eu não gostaria de cozinhar, por exemplo, num restaurante para um grupo de pessoas. Então, assim, uma coisa é o que eu gosto de fazer. Outra coisa é o que eu gosto de fazer para o outro profissionalmente. Perfeito. É diferente do hobby. Hobby é para eu ter prazer e eu não estou preocupada se o outro vai ou não ter alguma coisa necessariamente. Esse é um indicativo muito interessante. Muito forte, né? É a diferença do hobby, do amador para o profissional. Ou por falar em amador profissional, eu lembro logo da Lúcia Helena e da arte, da Guerra da Guerra Arte. da Arte. É um
do Steven Pressfield. Steven Pressfield define Eu já muito li claramente esse o que livro, é amador e gente. o que é profissional. Não está no primeiro livro dele, que é A Guerra da Arte, que a gente gosta mais. Está no próximo livro, mas ele fala claramente o que é amador e o que é profissional de uma forma fantástica. Então, voltando. Uma coisa é o que eu gosto de fazer para curtir, para me divertir, para relaxar. Outra coisa é o que eu gosto de fazer para ver o serviço que eu prestei ao outro, produzir alguma coisa. Que é a psiquiatria. Isso, no meu caso. No teu caso, é já a terapia, que você está se dando como a exemplo. escrita, Tá. essas coisas todas. Perfeito. E você gosta de cozinhar, Adriana? Não gosto muito, não. Não, não é a sua aptidão. Não, eu gosto de pintar. Pintar você gosta. Ela pinta bem pra caramba. Obrigada. Agora, mas você faz a comida lá em casa? Mas eu faço, claro que Faz? eu faço para as crianças, com o Faz maior de prazer. boa? E eu adoro e estou me especializando porque eu gosto que as pessoas gostem do que eu faço. Bacana. Mas me legal. irrita um pouco fazer comida, porque primeiro que pra mim dá trabalho, porque aí que tá, quando você não gosta, É verdade. porque assim, pra cozinhar você tem que comprar comida, você tem que trazer pra casa, Tem que fazer e aí tudo você tem que aquilo. fazer, e aí quando queima, quando o negócio não dá E é certo. tão rápido ali depois, e né? aí Acabou. Exatamente. Não é Então, tão você rápido. sabe Não que é é um prazer interessante. pra mim Sim, cozinhar. sim. Não... Mas olha- Agora, pintar um quadro, pra mim, eu fico a madrugada pintando. Olha que É maluco isso. isso. Olha que interessante. Muitos anos atrás, eu assisti um filme e americano tem aula de economia doméstica. Tá. E então a mãe levava a filha para fazer a tarefa de fazer uma compra do mês. Tá. E aí a filha dizia, mas isso é chato. E a mãe dizia, como assim? Eu vou escolher a maçã que você vai comer, que eu adoro, que você olhe aquela maçã e diga, mãe, que maçã linda que você comprou para Olha mim. que legal. Eu adoro ir no supermercado e comprar aquele chocolate que você vai dizer, nossa, mãe, você lembrou de mim. Cara, eu amo fazer supermercado. Não tem uma cidade do mundo que eu já visitei que eu não fui no supermercado. Bom A não demais. ser que eu não tivesse tempo de jeito Sim, nenhum. sim. Mas assim, eu vou nos Estados Unidos, eu vou no supermercado, eu vou para Guarujá, eu vou no supermercado. Adoro Porque fazer você compra. gosta, né? Adoro saber que aquele tomate vai virar alguma coisa, que aquela maçã vai virar alguma coisa para quem eu amo. Então, assim, é diferente. Então, quando você tem o dom, eu tenho o dom. A Adriana pode não ter o dom. Ela tem a obrigação e ela realiza essa obrigação com carinho, com amor. Mas é diferente quando você tem o dom. Por Muito. quê? Porque o dom dá paixão. E a descoberta da vocação, ela cobra. Sim, Ela exige sim. mudança, ela cria insatisfação. Sim, sim. Então, quando você, por exemplo, se eu fosse cozinhar profissionalmente, eu ia ficar muito insatisfeita. Porque você... Eu ia querer uma mudança o tempo todo. Isso ia ter uma cobrança interna de que eu não estava no meu lugar. Você com você mesmo. Né? Você percebe como a vocação não é tão difícil assim ver se você já descobriu ou não? Por causa dessa É cobrança só saber interna. se você está no papel certo da tua vida, né? Exatamente. Se você está consciente do que você está fazendo certo para você, né? Exatamente. O Mikhail Baryshnikov, aquele bailarino maravilhoso, dizia o seguinte, não importa o que eu tente fazer ou explorar, meu treinamento em Kirov, minha experiência e minha formação me chamam para voltar à dança, porque essa é minha verdadeira vocação e eu tenho que servi-la. A gente serve A ao nossa chamado. vocação. Se eu sou chamada, eu vou servir a esse Sim, chamado. sim. Você vê que ele fez vários trabalhos como ator, que aliás era muito bom ator. Mas... Não dá nem de longe Não. para comparar Sim. quanto bom ele era como bailarino. Sim, verdade. Verdade. Então, a vocação, ela demanda que você se dedique e você dedica com prazer, porque você tem prazer para fazer. Ela exige talento, mas isso não significa que você nasce pronto. Tá. O talento existe, talento é estar lento, né? Talento é talento. Você vai lentamente se aprimorando e se aperfeiçoando. E mesmo os mestres precisam de orientação. Meu mestre sempre dizia isso. Qualquer oportunidade de especialização, a pessoa que tem a vocação, tem o dom, ela tem o desejo De de se ir lá, especializar. né? Então, por exemplo, eu não tenho a menor vontade de fazer curso de culinária. Não dá vontade. Agora, um curso de melhorar a escrita, hoje que eu estou escritora, um curso para melhorar um desempenho do vídeo, porque hoje eu sou produtora. Então, assim, tudo isso me chama,
Porque a minha vocação, diferentemente de muitas pessoas, ela evoluiu. Para você se Então, aprimorar. a minha vocação era ser terapeuta, continua sendo, mas eu tenho outras vocações que estão despertando com o tempo, com a maturidade, e que eu tô até mais apaixonada do que eu já fui em alguns momentos por algumas coisas. Tá. Então, você percebe que, assim, é uma coisa dinâmica, não é assim, acordei um dia com 14 anos, descobri que a minha vocação é ser médica e vou morrer médica. Pode acontecer, Sim. mas pode não ser só isso. Às vezes, por exemplo, o médico, ele passa para ser escritor também, palestrante. Exatamente. A gente tem, por exemplo, o Dr. Ivo Pitangui, que foi um ícone. Exatamente. Né? Um dos melhores do mundo, mundialmente inclusive. conhecido na cirurgia plástica. Mas a vocação dele, ele era um ótimo escritor, mas a vocação dele era muito mais como cirurgião, como chefe de equipe, principalmente, ele era um grande líder, do que como escritor, por exemplo. Ele escrevia bem, mas ele era muito mais um chefe de equipe, um líder de equipe de cirurgia, do que um cirurgião, do que propriamente um escritor. Completaria 95 anos esses dias atrás. É hein? verdade, Hebe. Mas eu acho que também a vocação dele era falar sobre cirurgia plástica. Ele tinha essa Não como vertente escritor, também. como eu Sim. disse, é verdade. Mas eu acho que ele tinha vocação para falar sobre o que ele fazia. Ele era um Sim, ele apaixonado falava isso pelo com que uma fazia, né? paixão, né? Uma Ele paixão. mudou, acho que a cirurgia plástica. Foi, no ele foi mundo uma inteiro. revolução na cirurgia plástica no mundo inteiro. Sim, vinham pessoas de outros países para cá, na clínica dele do Rio, para consertar o que os outros fizeram. E a vocação, então, direciona a pessoa. Exatamente. E seja qual for a vocação que você decidir, localize as melhores pessoas do mundo para fazê-lo e cerque-se delas. Scott Weiss. A vocação chama você para se associar com pessoas que podem te ajudar a se aperfeiçoar. Tá. E ela direciona, porque todos os passos que você quer dar, acaba que você vai parar num lugar, ou numa pessoa, ou numa Você circunstância sempre que vai vão... encontrar alguém. A vocação, Tá. vocare, chama, a vocação chama. Tá. Então, você sentindo, você se entregando, você servindo a esse chamado, você acaba sendo direcionado pela vida, pelas Vai circunstâncias. encontrar alguém que vai sempre levar você cada vez mais ao sucesso, sei lá o quê. Exatamente. Ou ao encontro Encontro daquilo que você gosta. Da tua realização Exatamente. total. Tá. Ó, um chamado ficará mais claro quando você der o primeiro passo. Você pode não saber aonde isso vai te levar, mas para começar uma jornada, tudo que você precisa fazer é encontrar o caminho certo. Ok. Então, quando você não sabe o caminho certo, comece a dar alguns passos. Você dá um passo, dá o outro. Quando você vai ver, alguma coisa te chama. Então, se você começa a se movimentar, algo vai te chamando. Eu tenho uma pessoa que está dizendo para mim o seguinte: eu não sei o que fazer, eu preciso redescobrir minha profissão, eu preciso redescobrir minha vocação. Trabalhei a vida inteira num serviço, já me aposentei, mas eu quero descobrir uma coisa que me dê prazer de verdade. Tá. E eu não sei o que fazer. Eu digo para ela: escolha qualquer coisa. Pode ser regar planta, pode ser limpar o piso, o que você quiser. Começa a fazer. Por quê? Porque se você começar, aos poucos, Vai despertar em vai você, mudar, vai puxar para cá, vai ter uma oportunidade ali, vai aparecer uma pessoa ali, vai ter um comentário ali, e isso vai te direcionar. Direcionar, O que não pode é ficar em casa perguntando: o que será que eu vou fazer Porque aí a paradinho? pessoa trava. Aí a pessoa nunca vai descobrir. Porque Ela nunca vai descobrir a pessoa tem que procurar. Exatamente. E quem não procura, Não encontra nada. não acha. Então, antes que eu possa dizer à minha vida o que eu quero fazer com ela, eu deveria ouvir a minha vida me dizer quem eu sou. Oba! Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Então, como é que eu faço isso? Fazendo. Porque aí eu vou fazendo, isso vai me puxando para lá e para cá, até que eu descubra para onde eu tenho que ir. Muito bom. Isso inclui também decepções. Sim, Muitas. porque uma pessoa que não procura e não acha, ela vai trabalhar em qualquer lugar. O que vai acontecer? Ela vai se decepcionar com o trabalho e com a vida. E ela vai se frustrando cada vez mais, e isso vai levar ela para o fracasso no trabalho e na vida. E o fracasso tem uma característica muito triste, porque ele rouba a fé da pessoa. Mas aí que tá também, não é, Web? É tudo do jeito que você enxerga a coisa. Porque quando você pensa assim, que você tem um propósito, e mesmo quando se você estiver perdida, e você pensa: peraí, eu fracassei aqui, mas então não era para eu vir para cá.
Tudo jeito que você vê a história. A postura frente às dificuldades, a postura frente às oportunidades é que muda tudo, com certeza. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra que a pessoa falou assim, às vezes a pessoa acha que quando vem a dificuldade é porque ela está sendo punida, e não, ao contrário. É a mesma coisa assim, às vezes o aluno termina o ensino fundamental e aí começa o ensino médio, que é uma pancada, que aí tem que estudar para o Enem, não sei o quê, então... Aí pensa assim, nossa, eu estou sendo prejudicado? Não, você terminou uma parte do ensino. Sim. E aí agora você vai ter que se preparar muito, porque depois vai vir a faculdade. Então, é o jeito também que você encara a decepção, o fracasso. Isso também é um sinal. Sem dúvida nenhuma. Mas você precisa ter um foco, um Mas propósito. desde que a pessoa tenha a vontade e o dom dentro dela de superar todos os limites, penso eu, do fracasso, de qualquer coisa que seja, eu acho que ela supera tudo isso, né? Mas é por isso que quem procura, encontra. Encontra. E quem não procura, vai quebrar a cara, vai fracassar. Muito bom. E vai perder a fé na vida. Que é o que a gente nunca perdeu. Exatamente. Então, Graças a pessoa, a Deus. quando a pessoa, do jeito que eu estou falando, assim, ela está procurando a vocação. Sim. Diferente, né? Aí Sim. vem um fracasso, aí Aí encara ela de vai outra tentar forma. entender, peraí, o que esse fracasso tem a ver com a minha busca, como é que ele se enquadra, o que esse fracasso vai me levar a desenvolver, a crescer. Aí você falou em perder a fé. E logo no início do programa a gente falou que a vocação é um chamado. Exatamente. E que tem tudo a ver com fé. E por que é importante, então, a gente seguir esse chamado? Porque a vocação, ela nos liga a algo maior. Então, uma coisa é eu gostar de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, eu tenho aptidão, eu tenho tendência a cozinhar bem, ok. Outra coisa é eu gostar de escrever, outra coisa é eu gostar de ensinar alguma coisa. Por quê? O que acontece? Esta vocação, ela não é minha, ela me liga àquilo que Deus me colocou na terra para eu fazer. Nossa, Então, fortíssimo. quando eu tenho essa clareza, essa ligação com algo maior, isso preenche um vazio e dá um sentido à vida que nenhuma outra coisa dará. Então, imagine que você lembra que você tem, por exemplo, o dom, diferente de mim que tenho a aptidão, você tem o dom de cozinhar. O dom de trazer uma comida maravilhosa, por exemplo, num restaurante, de fazer uma coisa que as pessoas vão gostar, vão se sentir bem, vão ter um prazer. Você fala, Deus me colocou na face da terra, entre outras coisas, para que eu alimentasse pessoas. Cara, isso dá uma dimensão muito diferente de você dizer, Vou fazer comida tem que de ir novo pra hoje. cozinha hoje de novo, que droga, se não é aqueles trocados que me pagam, nem saía de casa. Olha a Sim, diferença. até vendedora de loja. Tudo. A pessoa às vezes entra na loja porque ela está buscando uma roupa que ela vai fazer uma entrevista de emprego. Exatamente. E a pessoa vai ser uma consultora dela. Exatamente. E aí chega uma vendedora com aquela cara tal. Sim, se chega uma vendedora a fim de ser uma consultora dela, acabou o problema. Que tem a vocação para vender. Outro dia, eu tava rindo, porque outro dia eu fui numa loja e falei, eu preciso de uma camisa XYZ. A pessoa me trouxe uma camiseta. Você pediu uma camisa. Tinha Eu vocação falei, não, para vender. eu quero uma camisa. Ela me trouxe uma polo. Cara, como é que uma vendedora de loja não sabe o que é uma camisa? É triste. Às vezes a gente vê vendedoras na loja e aí a pessoa vai experimentar, quantas vezes? Uma camiseta. E aí a pessoa, não, olha só, experimenta isso, experimenta aquilo, mas com vontade. Não é porque ela está querendo empurrar a roupa. Sim. É que ela quer ver a outra bem vestida, ela gosta do que ela faz. Exatamente. Um amigo meu entrou numa loja, coisa mais louca do mundo. Ele contou faz um tempo. Ele entrou numa loja para comprar um blazer. Então ele entrou na loja para comprar um blazer. Saiu de lá com enxoval. Ele comprou o blazer, ele comprou 2 ternos e um terno, agora vocês vão cair, verde. Um terno verde. Aí eu perguntei para ele, mas por que o terno verde? Ele falou, primeira coisa que minha mulher me perguntou, por que o terno verde? Ele falou, porque a vendedora era tudo de muito bom e me convenceu que um dia eu ia usar o terno verde. E ele usou o terno verde umas 3, 4 vezes na vida. Tá vendo?
Mas aí não Agora, sei se foi olha bom que ou louco. ruim, né? Eu mas conheço- ela convenceu ele. E ficou bem pra ele, Se pô. Ela ela convenceu- gostou também, né? E se a pessoa se sentiu bem e usou, era bom sinal, sinal que realmente É. ela Olha que fez uma viagem boa louca. compra. Como é que eu vou convencer você a comprar um vestido de uma cor que você que não nunca seria pensou? esperada. É Mas olha, interessante aí. O olha que terno verde curioso. seria o do Máscara. Olha que curioso. Uma vez uma pessoa que eu conheço entrou numa loja e se interessou por uma jaqueta Tá. de couro. E ele olhou e ele não percebeu que aquele valor que ele viu era 10 vezes aquele valor. E aí ele falou, eu queria experimentar. Cara, ele foi tão bem atendido naquela loja. Era R$1.000 Foi. a parcela. Tão bem atendido naquela loja. Era R$1.000 a Aí parcela. quando ele viu que o preço daquele negócio era 10 vezes o valorzinho aquilo que que ele tava lá. achou que não era um preço ruim, mas não era nem barato, porque ele achou que era aquele preço, Sim. né? Nossa, mudou tanto o atendimento. Então você vê, a pessoa tá lá, não é para servir, para dizer, olha, isso aqui ficaria Ela tá bem. lá pra vender. Você vai comprar isso aqui? Esse aqui também ficaria bem, você dá uma olhada. Sim, Não. isso É assim, seria o que eu o posso certo. vender para esse cara que eu quero tirar o pé da lama? Então assim, não tá preocupado com o cliente, tá preocupado consigo mesmo. Sim. Então, sim. isso é o contrário de uma pessoa que tem vocação. A pessoa que tem vocação, ela diz, nossa, eu sei que você não vai entender, mas eu preciso que você experimente esse negócio, porque vai ficar lindo em você. Pronto. Uma pessoa já me contou uma história assim, só que aí a vendedora falou assim, você quer ver? Eu te mostro. Claro, mas eu acho que você vai gostar mais dessa daqui. E aí, quando ela viu o preço, falou, eu também acho que eu vou gostar mais dessa que você está me mostrando, que era foi lá em Paris, numa loja, não sei das quantas, e era uma peça absurdamente caro, mas a vendedora foi extremamente simpática. Pra saber. Ela viu que a pessoa às tinha vezes- se trocado com preço. Sim, E às sim. vezes realmente ficaria bem nela. É diferente de quando a pessoa tenta empurrar para ter vantagem A empurroterapia, financeira e nem fica bem não, você. Não, e também Não. a vendedora tem que ter muito tato, porque às vezes a pessoa também tem dinheiro para Pô, comprar, eu sei né? que esse meu amigo disse que usou o terno umas 4 vezes. Então já tá bom. Tá bom. É, Um já. terno terno não é uma 4. coisa que a gente usa todo dia Ele também. usou umas 4 vezes e disse que as 4 vezes que usou foi muito bem recepcionado onde chegou, porque ele era o único de Que terno tava com verde. terno verde. Então, eu acho o seguinte, Maravilhoso. quando você faz todo dia uma coisa que não tem ligação nenhuma com um propósito maior Tá. e que você não está fazendo porque tem amor, tá na hora de você repensar o que você anda fazendo. Né? Perfeito. Perfeito. Com certeza. Então, a vocação, ela dá um senso de propósito, de conexão com algo maior. E o trabalho é uma vocação que a gente é chamado desde o início dos tempos. Sim. É uma coisa de antes de você nascer. Então, quando a gente trabalha, a gente está participando de alguma forma da criação. É eu e Deus conectados a serviço das pessoas. Então, é uma coisa que muda, dá uma dimensão diferente. E isso muda a sua vida profissional completamente. Absurdamente. Ou se muda. Então, pensar em vocação como um chamado nos faz lembrar que, de algum modo, o nosso trabalho é importante para Deus, e se a pessoa não acredita em Deus, é importante para o universo ou para uma força superior. Mas a pessoa precisa ter esse sentido, né? Sim. Que o que ela está realizando é importante, tem algum significado, tem um propósito, que é isso que move a gente. Até porque, Hebe, por mais vocação, por mais dom, aptidão, tudo que a gente tenha, o trabalho e a vida, tudo isso gera dificuldade. E às vezes a gente tem momentos difíceis. E eu acho que para a gente continuar, a gente tem que pensar nesse propósito. Não, mas eu estou fazendo isso por isso. Exatamente. Não é por aí? E às vezes, quando vem a dificuldade, se você sabe que você está conectado, se você sabe que tem um propósito maior, você fala, mas espera aí, será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho que mudar de caminho? Ou será que eu tenho que despertar um recurso que eu ainda não tinha e por isso eu estou passando por essa dificuldade? Interessante. Então, é interessante porque às vezes a pessoa acha que já que tem dificuldade tem que mudar de caminho. Às vezes não. Às vezes ela está com dificuldade para que essa dificuldade ajude ela a despertar algum recurso na hora que ela tenta superar a dificuldade. Ou seja, uma pessoa que tem uma vocação e um dom e encontra algum obstáculo no caminho dela, ela não tem que voltar atrás do que ela
sempre imaginou. Ela tem que superar exatamente esse obstáculo que apareceu na vida dela. Exatamente. Eu estou me lembrando de uma história muito legal de uma cantora, não vou lembrar quem é, e ela foi recusada por um produtor importante e ele disse para ela: desista, você jamais será uma cantora. Tantos que já falaram isso. E ela não desistiu, continuou na luta, se tornou uma grande cantora e um dia encontrou com esse cara. Que beleza. E ela disse: você disse que eu jamais seria uma cantora. E ele disse: e isso com certeza ajudou você a se tornar quem você é hoje. Que bom, né? Bom, aí são Você duas... percebe? Mas espera, são duas situações. São duas respostas que ele... Né, seria uma resposta que ele já tinha aguardado, de repente, se a encontrasse, penso eu. Talvez, Não é? porque na realidade, do jeito que ele falou, ele despertou nela uma Sim. vontade de provar Aí sim. que ele, de outra forma, se ele tivesse dito, tá bom, pega ali um empreguinho, ela não teria superado tudo que superou, se preparado com mais afinco, ido mais a fundo. Então você percebe, às vezes a pessoa é recusada e não é para ela desistir, é para ela se aperfeiçoar. Com certeza, de repente, o que ele disse ali naquela hora, ela sendo daquele jeito, se você continuar, é que faltou essa outra parte, se você continuar desse jeito, você jamais será uma cantora. Mas se ele falasse isso, talvez ela não tivesse sim, claro. a gana Uma que música, tem. aquela Bohemian Rhapsody do filme. Vocês assistiram? Deve ter, não assistiram? Eu assisti, do Queen. O Excelente. cara falou, jamais uma música com 6, 7 minutos vai tocar. Eles saíram, os 4, saíram do produtor, que era um picaça, e foram embora. Deixaram tudo lá para trás, porque eles acreditavam que aquilo... E foi a Bohemian Rhapsody, o maior sucesso do Queen de todos os tempos, que lançou os caras para o mundo todo. Olha que viagem louca. Então você vê, às vezes, o não é uma parede que não tem saída. Às vezes ele é alguma coisa que você tem que superar, contornar ou pedir ajuda. Então a vocação não é uma coisa fácil, que nasce pronta, que a pessoa não vai ter dificuldade nenhuma. Ela dá aquela paixão justo para você ter a força para superar as dificuldades. Maravilhoso. E tem exemplos que a gente pode ficar dando aqui o dia inteiro. Você tem uma frase, você colocou uma frase aqui que eu adoro. Que Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Sim, essa porque daí é eu acho maravilhosa. também que vocação, muitas vezes, é um peso. A gente está falando aqui muito de Deus, né? Mas que a gente vive isso, é o que a gente acredita. Mas, Adriana, eu acho que ela só é um peso quando você carrega sozinha. Não, é que eu me lembrei agora do Moisés. Assim, não, eu não estou me comparando, pelo amor de Deus, nem. Mas assim, na realidade, às vezes, Moisés tinha mais que uma vocação. Ele tinha uma missão. Aí a missão, eventualmente, sim, pode ser um peso. Mas a vocação, nunca. Porque essa frase, né? Que Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Eu pensei nesse peso, que às vezes a pessoa, ela recebe um chamado, aí também uma missão, né? Aí uma coisa mas mais... aí é diferente de vocação, eu acho. E é interessante, então, você falar, Mas você ter tocado nesse assunto, que uma coisa é vocação, outra coisa é missão. Porque, missão. De repente, existem pessoas, Moisés, José do Egito, são pessoas que têm uma missão que realmente a pessoa passa por uma preparação muito grande. A história de José do Egito é fantástica, porque pega uma criança mimada, um menino mimado, e transforma num grande administrador. Primeiro administrando o que um dos assessores do faraó, né, o chefe da guarda do faraó, tinha de riqueza, e depois administrando a escassez na prisão. Então você vê que ele tanto administrou muito como administrou pouco. Ele se afastou, ele foi afastado da família para poder lidar com a dificuldade que ele teria de negar para uns e apoiar outros. Sim. Então assim, ele foi preparado para uma missão, inclusive de salvar grande parte da humanidade, porque em 7 anos de seca, talvez muitas pessoas tivessem morrido se ele não tivesse preparado o Egito
para poder ter os grãos, para poder ceder, não só para a população do Egito, mas para comerciar com todos. Então, são missões. Aí eu acho que é muito maior e tem um peso muito grande. Todo ser humano tem uma missão na face da Terra, todo, do menor ao maior. Mas existem alguns tipos de missão que são para muitas pessoas. Então, aí é outra história. E a vocação dele era ser um grande administrador. Exatamente. Então, ele tinha essa vocação, mas essa vocação foi usada para um chamado maior do que a vocação, que é a missão. Eu acho que isso existe. Mas são poucas as pessoas que têm esse nível de missão. Todo mundo tem uma missão, nem que seja entrar de um jeito e sair do outro dessa vida. Sim, mas não importa. E a gente sempre vai entrar de um jeito e sair de outro. Né? Isso, de preferência melhor. Mas a pessoa também, ele e também as pessoas bem-sucedidas e que têm vocação, em geral, elas têm apoio de outras pessoas. Até porque, é sempre o que eu digo, Deus é inteligente. Ele não vai mandar uma pessoa com uma missão e não mandar uma equipe de apoio, pessoas que vão orientar. Imagine que uma pessoa descobrisse uma coisa maravilhosa para a face da Terra e morresse só ela sabendo. E aí a pessoa, a casa dela sofre um incêndio e queima a única informação que existe. Mas para quê? Qual é o sentido disso? Isso é um livro mal escrito. Perfeitamente. Falando em apoio, vamos falar do Pocket? Opa! Nosso grande apoiador, que é esse estúdio que vocês estão vendo aqui, que a gente grava o nosso podcast, que é o Pocket. Pocket Studio, que tem lá no Instagram também, o @Pocket Studio. Tem planos acessíveis, muito mais acessíveis. A gente, até a Hebe sempre fala aqui, a gente, antes de começar a gravar o nosso podcast, o Vem Que Dá Certo, a gente fez uma pesquisa e nós chegamos aqui no Pocket Studio, que a gente viu que tem um excelente custo-benefício, os equipamentos são todos de última geração e eles... Tem o Borel, que é o nosso principal ajudante aqui de fazer as coisas acontecerem. Exatamente, e é tudo de excelente qualidade. Junto com o Pocket Studio, tem também a Isolar Esquadrias, que é também parceiro, que é uma empresa parceira do Pocket Studio e promove esse excelente tratamento acústico. A gente está num shopping que é eu sempre esqueço. Parque da Cidade. Shopping Parque da Cidade, que fica no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. E a gente está aqui no corredor do shopping, mas vocês podem ver que o barulho do corredor do shopping não interfere em absolutamente nada na nossa gravação, porque realmente o serviço da Isolar Esquadrias é excelente. E você pode ter essas esquadrias na sua casa também. Você pode acessar o serviço dessa empresa, Isolar Esquadrias, no Instagram também, que é @IsolarEsquadrias. E o Pocket é o @PKT Studio. Bem facinho também. Obrigada, João, e o sócio dele também, por estar aqui apoiando o nosso programa. E novidade, eles vão lançar um aplicativo maravilhoso. Através desse aplicativo gratuito, você vai poder acessar todos os programas que são gravados aqui no Pocket. Aguarde que vem novidade por aí. É verdade. E outra novidade também é que eles vão inaugurar uma segundo nova estúdio. unidade no Shopping Jardim Pamplona, que fica nos Jardins. E vai ser uma nova unidade, e eles vão fazer bastante podcasts. A gente está falando aqui bastante de cozinha. É um estúdio que vai ter uma cozinha. O pessoal que gosta de cozinhar vai poder gravar seu podcast. Pode fazer... aliás, gente, não é só podcast, assim, são vários formatos. Você pode gravar curso também, programas de culinária. É só você entrar em contato com eles. Por falar em curso, temos novidades chegando, mas não vou contar nada ainda não. Novidade excelente. Mas vamos voltar aqui então para a nossa vocação. Isso. Então, Deus não só prepara o escolhido, dando a esse escolhido o dom, como prepara o apoio das pessoas certas e o sucesso no caminho. Então, você vê que Deus, ele sabe o que está fazendo e ele chama. Ele chama para que a pessoa realize aquilo que ele precisa para que as pessoas sejam supridas. Por isso que aquela frase que a gente falou, que a gente participa do provimento de Deus para as pessoas. E tem essa frase aqui do Thomas Merton, que é o cara que escreveu Nenhum Homem é uma Ilha. Eu adorei, tem muitas frases boas dele. Uma delas é: para cada um de nós, apenas uma coisa é necessária: cumprir o próprio destino segundo a vontade de Deus. Ser o que Deus quer que nós sejamos. Porque não tem como
você dá certo na vida contrariando aquilo que Deus propõe para você como seu chamado, a sua vocação. Pois é, então quando a gente lembra que a vocação é um chamado, e Deus quer o melhor pra gente. Exatamente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Às vezes, quando eu tô triste, eu me lembro dessa frase. Exatamente. E aí, vamos lá, atender ao chamado, Bora. vamos em frente, que temos um propósito. Você tem o seu propósito também, vem com a gente, vem que dá certo. E seguindo o seu propósito, do lado das pessoas certas, vai dar certo, é isso, Hebe? Exatamente. Você vê que o chamado, ele conecta a gente com algo maior, quer seja com o Criador, para quem é teísta, quer seja com os nossos interesses, para quem é ateu. Sim. De toda maneira, o chamado, sendo respeitado, sendo ouvido, ele leva você para o melhor que pode acontecer com você. Maravilhoso, hein? Ah, fala essa frase aqui que você Cada separou. um de nós tem uma vocação específica, uma jornada sagrada preparada para você pelo Criador do Universo, Dylan Burroughs. Então você vê, essas frases, eu acho que elas são tão inspiradoras, Adriana, porque você Também acho. vê Sem a dúvida. sua vocação como uma jornada sagrada. Isso muda totalmente a dimensão que você dá para o seu dia a dia. Hoje vou ter que acordar, levantar, trocar de roupa. Não. Hoje eu vou ter a oportunidade de continuar na minha jornada sagrada em direção àquilo que eu nasci para atender o chamado de Deus para fazer. E eu vou te falar uma coisa, Hebe, é um mundo de pessoas que pensam assim. Infelizmente porque as pessoas não procuram a sua vocação, como a gente já falou, por preconceito, por achar que vocação só tem a ver com quem é intelectual ou quem é artista. Você não acha que é mais comodismo também, viu, Hebe? Eu não sei, eu acho que é pior, eu acho que é comodismo falta também. de clareza. Eu acho que se as pessoas tivessem clareza, elas não se acomodavam. Eu também acho que Tem também uma é falta frase de que meu informação. mestre sempre falava que é assim: se o espertalhão soubesse como é inteligente ser honesto, ele era o primeiro da fila dos honestos. Perfeito, mas Agora, eu a acho... pessoa não tem noção de como é bom para ela ser honesto. Mas sim, mas Então ela vai ser esperta porque ela não tem noção. eu tô falando de comodismo em determinada Mas é a situação. mesma A coisa. pessoa está acomodada naquilo lá, naquela vidinha, vamos embora, vamos empurrando. Então, mas aí a mas- infelicidade que isso gera É é isso que eu ia falar. crescente. Sim. E aí não é por acaso que tem depressão, Isso. que tem ansiedade, que tem pânico, que tem burnout, que a pessoa fica com medo de largar aquela vidinha que ela está segurando aquele osso lá, se largar não sabe para onde vai. Então Porque vamos combinar. essa acomodação é uma ilusão Sim, de que então está vamos tudo combinar bom. isso. Então vamos tirar as pessoas da acomodação, né? Porque Então, isso é mas uma para ilusão. tirar da acomodação, só se elas enxergarem. Elas têm que perder aquela ilusão de que aquilo é a única possibilidade e conectar com algo maior e ver que existe um chamado. Tá. Existe. Tem até um filme muito ruim, Ruim. chama O Chamado, é um filme de terror. Aí Não me fala. O Não chamado. é isso, gente. O chamado é um Será que é o chamado aquele que... Bom, É um uma filme coisa horroroso. Aquele que acaba horroroso, que o cara... Nem ideia porque eu não assisti. Pô. É que eu lembrei Ai, que desse filme. eu não tenho vocação para assistir filme Eu de não terror. tenho Nunca tendência gostei para de filme, assistir nunca esse filme. gostei de não. filme de Mas a terror. grande questão é, existe um chamado, gente. Esse chamado é da melhor qualidade para levar você para o melhor lugar que você pode ir. Tem que ouvir o chamado. Hebe, então vocação não tem a ver com sorte. Então, é interessante, né? Porque as pessoas que seguem a vocação têm uma sorte danada. Elas acabam que são favorecidas, porque não tem lógica. É aquela coisa que a gente falou um minuto atrás. Deus não vai mandar um cara para a face da terra para descobrir uma coisa que vai salvar a humanidade. Esse cara não vai ter ninguém que o apoie, ninguém vai dar conta dele. Ele vai escrever num papel e depois a casa vai pegar fogo e ninguém vai ver. Que lógica teria? Isso é, de novo, um filme mal escrito. Então, uma pessoa que segue a vocação, aparecem as pessoas certas. Aparecem as Ou oportunidades. seja, numa forma prática, a pessoa que ouve a vocação,
o chamado interior dentro dela está propensa a ter mais sorte. Exatamente, porque sorte é você estar na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. O caminho acaba Aquilo- sendo facilitado. Porque se é do interesse do patrão, ele facilita a vida. Se você tem uma viagem de negócios que o seu patrão quer que você faça, ele vai facilitar. Perfeito. Agora, se você quer tirar férias contra a vontade do patrão, ele vai dificultar. Então, se Deus quer, não tem porquê ele criar obstáculos, a não ser para você despertar recursos, para você se aprimorar. Então, se você não está maduro para aquilo, você vai ter dificuldades para você amadurecer. Ok, mas uma vez que você esteja pronto, não tem por que aquilo não fluir da melhor forma possível. Mas aí também entra uma coisa, Hebe, que eu fiquei pensando aqui, que é você fazer a sua parte. Então, mas aí a sua parte é não desanimar. É você aceitar a dificuldade como uma oportunidade de crescimento e não como alguma coisa que seja um azar ou uma coisa para te castigar. É você não achar que a dificuldade é um obstáculo intransponível porque você não nasceu para aquilo, e sim porque talvez você tenha que direcionar de uma outra maneira aquele dom ou para aquilo que você está ouvindo. Então, tudo, cada homem tem um talento e esse talento é sua chamada. E tem uma direção na qual o espaço está aberto para ele. Essa é uma frase de um cara que eu adoro, Ralph Waldo Emerson, que escreveu vários ensaios maravilhosos, gosto muito. um autor americano maravilhoso. Então, assim, normalmente o caminho de quem segue a vocação, ele é sim facilitado. Naturalmente. Inclusive com dificuldades, porque essas dificuldades não são aleatórias, elas são dificuldades criadas para ele despertar recursos. Então, tanto tem a sorte, como tem a dificuldade certa, na hora certa. Às vezes tem aquela coisa, sabe aquela coisa do cara que perde o avião que cai? Essas me coisas. Sim. Não, e tem tudo a ver com a superação em momentos difíceis. Né? Exatamente. E com persistência, né? Persistência Porque sempre. sucesso demanda persistência. E a vocação gera uma energia para persistir. Ela gera foco, porque eu sei para onde, eu sei aonde eu estou indo. E ela gera um estímulo para se aperfeiçoar. Então é natural que a pessoa que faz tudo isso tenha uma sorte danada. Bom demais. E se vocação tem a ver com sucesso, então a vocação também tem alguma coisa a ver, obviamente, com ser feliz. Exatamente. Porque olha só, como é que a pessoa vai ser feliz se ela passa 1/3 de todos os dias da vida dela sendo infeliz? Fazendo uma coisa que ela não gosta. Que ela não gosta. 8 horas por Que dia. ela Dá, né? faz porque não tem outro jeito, porque ela é obrigada, porque se ela não fizer isso não come. Então, assim, quem está disposto a se satisfazer com um trabalho que expressa todas as suas limitações? Como que uma pessoa pode viver confrontada 8 horas por dia com o que ela não gosta, com o que a limita, Meu Deus, que pesadelo. com a que inferniza? Ela aceitará esse trabalho apenas como um meio de subsistência enquanto espera descobrir sua verdadeira vocação. O mundo está cheio de empresários mal-sucedidos que ainda acreditam secretamente que foram feitos para serem artistas, escritores ou atores de cinema. Olha lá. Porque a pessoa tem esse preconceito. É do mesmo cara que escreveu Nenhum Homem é uma Ilha, que é o Thomas Merton. A pessoa tem esse preconceito. Ah, não, eu tenho vocação para artista, para escritor, para ator de cinema. Não! Existe vocação para empreendedor, existe vocação para pedreiro, para azulejista. Tem vocação para tudo. Então, se a pessoa encontra a vocação dela, ela vai ter felicidade, porque a vocação gera uma conexão com a vida. Ela gera uma conexão com Deus, com alguma coisa maior. Para quem não acredita em Deus, ela gera uma conexão com o universo, com o que você quiser. Então, Sim. veja, quando você gera essa conexão, isso dá uma nova dimensão para o seu dia a dia, para aquilo que você está buscando. Trabalhar com vocação gera conexão não só com Deus, mas gera conexão com os outros. Porque você diz, eu nasci, Deus me colocou na face da terra para eu fazer um trabalho para Ele, para atender os meus irmãos, para cuidar dos meus irmãos menores, eu que sou um irmão maior. Então, isso começa a mudar. A Madre Teresa de Calcutá dizia que a minha vocação só tem validade se ela for
pensada nos outros, se eu estiver pensando no outro. Se eu não pensar no outro, a minha vocação não é vocação, é hobby. Ou egoísmo, se não... Ou egoísmo. É, porque como é que eu vou fazer aquela coisa da vocação? Eu conecto. Lembra que a gente fala que eu trabalho para o outro? Sim. Então, a direção, o trabalho me coloca na direção do outro. E a vocação me dá o sentido desse trabalho, me dá um sentido para o tempo que eu consumo nesse trabalho. Perfeito. No programa anterior que a gente falou sobre trabalho, o Cacá brincou e falou assim, ai, será que eu sei qual é a minha vocação? E aí também, Hebe, a gente estava falando sobre quando que a pessoa descobre a vocação, e você disse que desde a infância tem como descobrir a vocação. Fiquei curiosa para saber, nem vou perder meu tempo aqui respondendo a sua pergunta, Cacá, mas eu queria saber assim, quando que você descobriu a sua vocação para ser esse comunicador, essa pessoa que a gente começa a conversar com você? O Cacá é conhecido como aquele ombro amigo do rádio. A gente senta do lado dele aí, Sou um cara fácil. começa a conversar com ele tem esse espírito de amigão mesmo. É muito bom falar com você. E ele até falou no programa anterior que ele já foi motorista de táxi. Sim. E bate papo com todo Feirante, mundo. motorista de táxi. Feirante também. Feirante também era fruteiro. Eu acho assim, Dri, eu sempre fui, eu sempre, nunca gostei de estudar. Tomara que meu filho não assista. Eu nunca gostei de estudar, mas eu sempre fui chamado para ser o monitor da classe. Eu nunca gostei de estudar, mas sempre fui o orador. Então, eu nunca gostei de estar em alguns lugares assim, para fazer tal coisa, que é uma coisa obrigado a fazer, mas sempre eu fiz as outras coisas com muito prazer. Então, eu nunca pedi para ser locutor de rádio, eu nunca, no meu melhor sonho, quis ser locutor de rádio. Nunca na minha vida. Eu saí daqui de São Paulo para ir para Caraguatatuba para vender pinga na praia. Eu tinha um trailer dentro da praia de Caraguatatuba, litoral norte. Não tinha nada a ver, eu fui para lá para uma outra coisa. Não tinha. E o dono da rádio, nós passamos na rádio para conhecer a rádio, o dono da rádio gostou desse meu jeitão de falar com as mãos e me botou no rádio. E aí eu senti que eu poderia ser um cara que, através das ondas do rádio, levassem o que eu sou como pessoa. Porque desde garoto, a primeira moto que o cara comprava, ele ia mostrar para mim. O primeiro apartamento, depois de velho, ele ia mostrar para mim, a fazenda. Então, as pessoas, eu gosto, eu me animo. Eu já falei isso aqui 1 bilhão de vezes. Eu fico feliz em ver a Hebe feliz, em te ver feliz. Eu fico feliz em ver as pessoas bem. Me desagrada quando eu vejo uma pessoa para baixo, uma pessoa que não acredita nela, uma pessoa doente. Quando a Hebe me convidou e vocês, nós vamos fazer um Vem que dá certo, tal, papapá, porque eu acho que você vai totalmente ao contrário, que ela é uma estudiosa, você é uma pessoa inteligentíssima, e eu sou o cara que eu vejo tudo assim de uma forma, é um negócio bacana, toda essa coisa tal, mas no fim da coisa eu acho uma forma tão simples da gente ser feliz. Tão simples a gente trabalhar, da gente ter a nossa felicidade, ter a nossa alegria. Então eu acho que é isso que faz você me ver como esse cara, ou as pessoas me verem como um cara boa chapa, que tá nem aí. Eu quero que as pessoas sejam felizes. E eu acho que essa reverberação me faz ser um cara baita feliz. Né? Para mim não tem tempo ruim. Tem tempos de altos e baixos, da parte da grana, finanças, seja lá o que for. Sim, mas nada me tira a minha felicidade. Nada tira a minha paz. Eu acho que esse é o negócio mais bacana. E o rádio caiu no meu colo. E a gente celebrou no dia 13 de fevereiro o Dia Mundial do Rádio. Parabéns. Que é maravilhoso. Então você vê que a vocação, ela aparece na vida da pessoa, Sim. Mesmo quando a pessoa não vai não procura, em busca. E aí a pessoa pode ouvir o chamado ou pode recusar o chamado. É verdade. Então, quando você aceita o chamado, não é que não vai ter dificuldade, não é que você não vai ter que se aprimorar, não é que alguém não vai te dar uma dica, você vai querer essa dica. Porque a vocação dá o desejo de aprimorar, de fazer mais, de fazer melhor. Então, a vocação é uma coisa que cria felicidade, que cria bem-estar,
em você e em quem recebe esse trabalho. Então é legal porque assim, dá uma dimensão de conexão com a vida, de conexão com o outro e de conexão consigo mesmo, Comigo com essa mesmo, felicidade que você pode viver na medida em que você está fazendo uma coisa que você gosta e levando essa coisa para as pessoas que você gosta. Bom demais. Eu acho que o depoimento dele foi exatamente um fechamento para isso e mostrou o que é a vocação. Exatamente. É isso que você falou, é a conexão com ele mesmo e com os outros. E aí, daí que vem essa felicidade, porque quando a pessoa, às vezes a pessoa tem a ilusão que quando ela for seguir a vocação dela, não vai ter problema. Não vai ter Imagina. dificuldade. Eu achava que mudaria o mundo. E aí depois eu percebi que se eu mudasse 1 ou 20, eu já tinha ganho na loteria. Eu acho que às vezes mais do que mudar o mundo, a gente deveria querer mudar o nosso mundo, o mundo das pessoas que estão próximas da gente. Porque isso muda o mundo, sim. Sim. Até porque tem um filme muito interessante que chama O Efeito Borboleta, lembra dele? Sim. Que o bater das asas de Da uma borboleta. borboleta aqui pode mudar o futuro. Sim. Então, eu acho que quando você muda o seu modo de ser, a sua maneira de reagir às dificuldades, quando você muda a vida de alguém através do que você faz, você mudou o mundo. Sim, é verdade, Abby. Bem Falando em bacana. mudar o mundo, eu vou falar aqui do nosso outro apoiador, que é a Acrescer, que é a empresa da doutora Hebe que faz palestras para o crescimento pessoal e profissional com conteúdo e transformação. Muitas empresas estão preocupadas com o aumento de casos de depressão e ansiedade entre os seus funcionários. Além do aspecto humano, isso causa baixa produtividade, absenteísmo e processos. Sim, porque se a ansiedade e a depressão forem causadas pelo trabalho, ela pode ser vítima de um processo, essa empresa. Então, é preciso prevenir o assédio moral, principalmente de chefes abusivos, a competitividade tóxica, as metas exageradas e, por que não, a falta de conexão dos funcionários com o seu próprio propósito e o da empresa, entre tantos outros fatores. Se você quer evitar que os seus funcionários adoeçam e quer proteger a sua empresa, venha conversar conosco. Você pode entrar em contato com o site www.draeb.com.br, que lá você vai ter todas as informações para que você possa conversar com a gente lá, com a equipe da doutora Hebe, para fazer uma palestra que sirva para a sua empresa. A gente fala tanto aqui em serviço e em propósito, porque a gente sempre fala aqui também que às vezes são pequenas modificações que vão promover mudanças significativas na sua empresa. A gente está falando aqui sobre vocação. Às vezes também, Hebe, acontecem, eu imagino que devam acontecer vários problemas, porque a pessoa às vezes está no cargo errado, às vezes numa própria empresa, a pessoa pode identificar isso, até mesmo numa palestra, depois de assistir a uma palestra sua lá da Acrescer, a pessoa começa a se tocar, bom, então eu acho que eu não estou aqui no lugar certo. E às vezes na própria empresa ela pode mudar de departamento, mudar de setor, mudar até de função. Já aconteceu da gente ter uma pessoa e eu conversando com a gerência da empresa, eles estavam com muita dificuldade com uma pessoa e na hora que a gente fez a palestra em especial sobre comprometimento com o trabalho e como o comprometimento com o trabalho pode melhorar a sua vida pessoal, a pessoa se tocou que ela estava no lugar errado e, nesse caso, a pessoa pediu para trocar e teve um sucesso muito grande na outra área, onde ela estava indo super mal e estava sendo influenciada por uma outra pessoa que estava indo super mal também e ela, mudando de área, teve um desenvolvimento muito bom. Bacana, ou seja, o que uma né? palestra não faz. Muda tudo, né? Dentro da empresa, né? Eu acho legal e esse comprometimento que a Hebe tem com as pessoas em querer fazer o bem, né? Fazer o bem. Eu acho que se nós todos estivéssemos comprometidos em fazer, proporcionar o bem, seja para uma pessoa que eu conheço ou para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, acho que seria muito mais fácil e a gente seria muito mais feliz, né? E é o que a gente falou aqui também durante esse programa, que às vezes as pessoas não dão a devida importância à vocação e também às vezes não dão a devida importância a isso no ambiente de trabalho. Procuram modificar outros aspectos
que não vão fazer a menor diferença. Então, eu estou aqui só encerrando aqui para falar um pouco mais sobre a Acrescer, que você pode entrar em contato no www.acrescer.com.br, que isso pode fazer uma grande diferença na sua empresa. Para pensar. Isso. E eu acho interessante, assim, quando você encontra a sua vocação, isso ajuda você a se sentir mais feliz. E eu acho que uma ótima ideia seria a gente fazer o próximo programa sobre felicidade. O que vocês acham? Eu acho demais. Felicidade é tudo de bom, vai ser fácil. Esse vai ser muito fácil. Né? Porque como encontrar a felicidade? O que é felicidade? Em busca da felicidade. O que é a felicidade? O que é? A cobrança que existe hoje para a pessoa ter felicidade. Eu acho que tudo isso, o que a felicidade e a saúde mental hoje estão, como é que elas estão relacionadas? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre saúde mental e felicidade. Para a pessoa ser feliz o tempo inteiro. Tem muita coisa legal para falar de felicidade. Só vou ser feliz quando eu casar. Também tem isso. Só vou ser feliz quando eu comprar um carro, um apartamento, uma fazenda. Só vou ser feliz se fulano fizer tal coisa. Meu Deus do céu, ainda colocar a minha felicidade numa projeção Depende de outro. Não é isso. Aí que é bom demais. Só vou ser feliz quando eu tiver um emprego tal. Aí chega no emprego tal e não muda nada. Enfim, acho que a gente tem muito assunto, hein, Hebe? Próximo episódio. Eu acho que é maravilhoso. Acho que vai dar um episódio bem interessante. Vai durar mais de 15 minutos. Eu acho que vai durar mais que 15 minutos. E para encerrar o programa, você já falou essa frase aqui? Não, essa frase é uma frase também daquele cara, Thomas Merton, que tem umas frases maravilhosas sobre trabalho. Aqui, descobrir a vocação não significa correr atrás de algum prêmio fora do meu alcance. Olha que bacana. Mas aceitar o tesouro do verdadeiro eu que eu já possuo. Você já é você, né? Exatamente. Já sou eu. Eu já estou já tô nessa. Já estou aqui. Já estou comigo mesmo. Eu já tenho. A vocação não vem de uma voz lá fora me chamando para eu ser alguma coisa que eu não sou. Meu Deus. Ela vem de uma voz de dentro me chamando para ser a pessoa que eu nasci para ser, para cumprir a individualidade original que Deus me deu quando eu nasci. Que cara maluco esse Thomas Bom, Merton, né? hein? Cara maluco. Achei umas frases maravilhosas. Eu gosto muito desse autor, ele tem coisas muito boas escritas. E eu acho o seguinte, quando você acredita que você tem um dom, que você tem uma vocação e você vai em busca disso, você muda de vida. E precisa muito de autoestima para ter essas coisas. Porque tem uma coisa que a gente já viu no programa de autoestima, que a pessoa que não tem autoestima não se escuta, não se respeita, não acha que tem valor, não acha que tem mérito, não acha que merece as coisas. Então, tudo isso que a gente falou, por incrível que pareça, se você não tem autoestima, não tem o que fazer. Então, assista o programa de autoestima. Eu acho que esse programa muda a vida das pessoas, como o programa de hoje. Se você entender sua vocação, isso vai mudar a sua vida profissional. É verdade. Olha, até anotei aqui, o programa de autoestima é o programa número 8 e a Hebe também tem um livro excelente sobre autoestima. Ainda tá vendendo? Tá à venda no site? Tá no site. E eu acho que, assim, as pessoas que gostam de ler, é um livro bem interessante porque ele diz como você pode recuperar a sua autoestima passo a passo. Eu até tive o privilégio, a doutora Hebe me deu esse presente, que eu escrevi o prefácio do livro. E eu escrevi lá que esse livro, gente, é pra gente colocar debaixo do braço. E levar, toda hora ler. Mas tem que ler, viu? Não adianta só por osmose. Não é botar debaixo do braço para carregar o tempo inteiro esse livro, pra gente lembrar como é importante ter autoestima e lembrar, nossa, beleza, aquilo ali estava escrito no livro e eu vou fazer e o tempo todo, porque em todos os momentos da nossa vida, a autoestima muda tudo. Sim, muda chama tudo. Como Recuperar a Sua Autoestima e Melhorar a Sua Saúde Mental. Vai ser feliz. Opa! Vamos nessa. E vem que dá certo. Lembra de curtir, se você ainda não curtiu, e se você puder também, assiste aos nossos outros programas, depois conta o que você está achando, comenta, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo para as outras pessoas. Para nós vai ser o maior prazer que outras pessoas também assistam, porque o que a gente quer aqui é formar uma grande corrente para que as pessoas deem certo, se sintam melhor. E eu gostaria muito que você contasse para a gente o que você achou, se você já encontrou a sua vocação, se ainda não encontrou,
buscou, está procurando, e o que você achou aqui das técnicas, de tudo que do passo a passo que a gente passou para você encontrar a sua vocação. Conta pra gente. Obrigada pela sua companhia. Obrigada e vem que dá certo. Sempre. Tchau. Tchau.